Salve, bom dia. Segunda-feira, dia 13 de julho, caminhoneiros iniciam uma paralisação com atos em portos para pressionar Davi Alcolumbre a votar a medida provisória do frete. O presidente do Senado também trava a PEC, que acaba com a escala 6x1. Flávio Dino bloqueia 6 milhões de reais de Eduardo Cunha, acusado de controlar emendas, mesmo sem ser deputado. Um deputado do PT pede apreensão de passaportes por risco de fuga. A Polícia Federal diz que Valdemar da Costa Neto, mesmo sem mandato, controlou mais dinheiro de emendas do que 512 dos 513 deputados federais. O Supremo bloqueou quase 120 milhões do presidente do PL e cobra explicações de Hugo Moatan. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora, direto da Avenida Paulista, em São Paulo, para todo o Brasil. Vem se informar com a gente. Vamos juntos. Uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo, tornada pública neste domingo, bloqueou 6 milhões 150 mil reais em bens de Eduardo Cunha. A Polícia Federal identificou 29 emendas destinadas a municípios de Minas Gerais que teriam sido direcionadas pelo ex-deputado, mesmo sem mandato e quando tendo mandato sendo do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, Cunha operava por meio da servidora da Câmara, Mariângela Fialec, conhecida como Tuca. Nas mensagens obtidas pela PF, ele escolhe municípios beneficiados, determina a troca de deputados associados às emendas e reclama das negociações em Minas Gerais. A defesa de Eduardo Cunha nega irregularidades e rejeita a acusação de que ele exercia um mandato clandestino. Diante das novas revelações, o deputado Raimon anunciou que vai pedir à Procuradoria-Geral da República a apreensão dos passaportes de Eduardo Cunha, Valdemar da Costa Neto, Sósteres Cavalcantes e Flávio Bolsonaro. O parlamentar alega que há risco de fuga. É alarmante ver o que a extrema-direita tem feito, o que os deputados e deputadas, lideranças do PL têm feito. Portanto, essa semana, de maneira justificada, com argumentos robustos, eu vou pedir à PGR mais uma vez a apreensão, a retenção do passaporte do Flávio Bolsonaro. Mas eu vou, nesse meu pedido, acrescentar mais 3 nomes. O nome do Sóstenes Cavalcante, o nome do Valdemar Costa Neto e o nome do Eduardo Cunha. Vocês estão vendo aí as bandalhas crescentes desse pessoal, não é isso? Existe a possibilidade deles fugirem do país a qualquer momento. Comigo, a analista política e advogada Suzana Bottari e o jornalista Rodrigo Viana. Aliás, devo informar ainda que tanto Laura Capriglione quanto a Thalita Galli já voltaram do exterior, estarão aqui ao longo da semana. Estão se recuperando do jet lag. Estarão aqui ao longo da semana. Suzana, Rodrigo, bom dia. Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, público. Quer dizer, então, que pegaram no pé, puxaram o pé do Eduardo Cunha. Se puxar o pé, vai vir o corpo inteiro, Suzana. Pois é, Edu, isso comprova pra gente que apesar do Eduardo Cunha ter sido cassado, perdido o seu mandato, na verdade parece que é a volta dos que não foram, né? Sempre esteve presente aí nos bastidores da Câmara dos Deputados. E confirmando que esse orçamento secreto é, de fato, o verdadeiro grande escândalo da história do Brasil, o grande escândalo de corrupção da história do Brasil. A direita muito falou sobre Petrolão, mensalão uma farsa, o Petrolão aumentado em 300 vezes para responsabilizar o presidente Lula, que nunca teve culpa comprovada nesse caso. E eles, na verdade, são as pessoas que estão envolvidas nesse escândalo do orçamento secreto. Não bastasse a gente ter deputados que, pelo menos, foram eleitos, né? Indicando emendas ali, fazendo trocas de favores, entregando bens, trator, seja lá o que, equipamentos para os seus cupinchas, os seus currais eleitorais. Agora a gente descobriu que até o Eduardo Cunha, que não é nem deputado e não tem mandato, está ali indicando emendas parlamentares para os seus aliados. E pior, não é nem no estado dele, né, Edu? Ele era um deputado pelo Rio de Janeiro, a filha dele, vamos lembrar que é também um gabinete pelo qual ele atua ali nas sombras dos bastidores, e agora ele está indicando emendas em Minas Gerais. Sim. E a gente tem que se perguntar, por que ele está indicando emendas, alguém que não é eleito, para que ele está indicando emendas em Minas Gerais, e é evidente o que ele está recebendo em troca disso, né? O que o deputado que está
destinando dinheiro para esses lugares que o Eduardo Cunha aponta o dedo, o que está sendo trocado aí? Então as investigações têm que ser aprofundadas para a gente ver quais são as vantagens que estão sendo trocadas. Mas é bom lembrar também que o Eduardo Cunha é um fiel apoiador aí da família Bolsonaro, é mais um do campo da extrema-direita. Então, como todo dia a gente afirma aqui, a hipocrisia da extrema-direita, que se põe como baluarte, os grandes defensores da luta e contra a corrupção, e na verdade são todos eles corruptos e envolvidos nesse, de fato, maior escândalo de corrupção da nossa história, que é o orçamento secreto. O pai da criança foi localizado, né? Porque o orçamento secreto começa com o Eduardo Cunha. Eu ia dizer justamente isso, que o Eduardo Cunha, a gente pode dizer assim, ele é o avô do orçamento secreto. O pai talvez seja o Arthur Lira. Mas assim, é uma sequência. Definição. É uma sequência, porque o Eduardo Cunha é que começou com esse processo. A derrubada da Dilma tem a ver já com esse processo do orçamento secreto. Você se lembra daquela sessão vergonhosa da votação da derrubada da presidenta Dilma? Uma vergonha. Eles estavam todos assim, se sentindo donos do pedaço, porque já estavam nesse processo de tomar conta de nacos do dinheiro público. Já se sentiam ali poderosos naquele momento. E quem comandou o processo de início foi o Eduardo Cunha. Ele que inventou essa história de você capturar um pedaço do orçamento e dizer, não, o legislativo pode dizer para onde que vai o dinheiro, né? Sempre houve emenda parlamentar, mas o nome era esse, emenda. Quem faz o orçamento é que nem na sua casa. Você organiza lá os pagamentos de mês a mês. O Poder Executivo é que faz isso. Num país, né, com a complexidade do Brasil ou de qualquer nação desse tamanho, o Executivo organiza o orçamento e ele é que deve gerir, porque você tem que saber se você vai mandar dinheiro para a educação, para o Ceará, para o Amazonas, para o Rio Grande do Sul, quanto vai para cada lugar. Se os deputados capturam isso e começam a dar cotovelado um no outro, não, eu quero mandar para a minha base, eu vou mandar para mim, o orçamento perde a racionalidade e ele vira uma execução orçamentária fragmentada. Foi isso que eles fizeram. Isso só pensando do ponto de vista assim estrutural de organização. Se fosse tudo verdade. Se fosse tudo bonitinho, se o dinheiro chegasse, se não tivesse corrupção, já seria muito ruim. Mas além disso tudo, você tem muita corrupção. Que começou com o Eduardo Cunha, continuou com o Lira, avô, pai e o filho é o Hugo Mota, que hoje está quietinho porque precisa se reeleger, mas também faz parte dessa genealogia do orçamento secreto. Usar uma frase de Eduardo Cunha nessa sessão que você lembrou, a do impeachment. Que Deus tenha misericórdia desta nação. Deputado Raymond, que Deus tenha misericórdia dessa nação, mas a gente ajudando, solicitando inclusive investigação dessa turma e no caso de alguns desses, apreensão de passaporte, também ajuda bastante. Bom dia para o senhor, deputado. Bom dia. E deputado, estar aqui com vocês. Chegou. Eu não estava ouvindo o senhor, mas agora está. Tá certo, obrigado. Deputado, fala mais um pouquinho dessa medida que o senhor tomou de solicitar a apreensão do passaporte dessas figuras interessantíssimas que a gente estava citando aqui agora. Na verdade, não tem ineditismo nisso, né? Não é nada inédito. Porque eu já fiz alguns pedidos de apreensão de passaporte à PGR. Inclusive, do Flávio Bolsonaro, eu tô sendo, na verdade, repetitivo, porque acho que os crimes que ele tem cometido são crimes muito sérios contra a soberania brasileira e que ele está encalacrado, né, com crimes também de corrupção, voltados aí de modo particular na questão do Banco Master. Mas agora, né, para além de pedir do Flávio Bolsonaro, eu também achei por bem, e olha que os elementos, os argumentos, as justificativas, elas são muito robustas. Também pedi do Eduardo Cunha, que, muito bem dito aí agora, ele, na verdade, é o pai dessa história toda, né? Porque ele começa com o orçamento secreto, ele que diz, né, que Deus tenha misericórdia dessa nação. Isso, na verdade, nem chega aos ouvidos de Deus, porque a misericórdia de Deus é outra. A misericórdia de Deus, ela está pautada na justiça. E Eduardo Cunha não tem a mínima capacidade, a mínima propriedade para falar sobre justiça. Então, assim, a gente tem aí o Eduardo Cunha, que não é deputado,
não é deputado. E tem um flagrante, sabe? Porque podia dizer, a minha filha, a Dani Cunha, é deputada. A Dani Cunha é deputada pelo Rio de Janeiro. O Eduardo Cunha, ele se mudou para o estado de Minas Gerais. Certamente vem candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Contam as más línguas, ou melhor, as fofocas de corredor, que lá em Minas Gerais ele comprou uma igreja e também uma rede de comunicação para se alastrar pelo estado de Minas. E ele tem, segundo notícias que nós estamos acompanhando, indicação de emendas parlamentares para cidades de Minas Gerais, totalizando aí, se não me engano, em torno de 6 milhões de reais. O Valdemar Costa Neto, que também não é deputado federal, ele tem uma indicação de 119 milhões de reais. E o Sóstenes Cavalcante, segundo também o que a gente tem levantado, para além daquela história dos quase 500 milhões de reais descobertos no apartamento dele em Brasília, as notícias que chegam é que ele, na verdade, é um pouco articulador, por ser líder da bancada do PL na Câmara Federal, e inclusive algumas reportagens chamando ele, não eu estou chamando, algumas reportagens chamando ele de laranja nesse grande esquemão. É preciso, para além de tudo isso, e por isso o pedido da retenção do passaporte, porque esse pessoal, nós sabemos qual é o caminho que eles fazem. Nós já temos, pessoal, no mínimo 3 foragidos: o Eduardo Bolsonaro, o Alexandre Ramagem e a Carla Zambelli. 3 já do PL fora do país. Então, a nossa medida é uma medida de cautela, é uma medida cautelar, é um pedido à PGR para que a PGR acione o STF e o STF tome essas medidas. Mas aqui vale muito, até porque nós estamos aqui na TVT, vale muito uma discussão sobre o que é emenda parlamentar. E assim, eu sou um deputado federal e digo, emenda parlamentar, do jeito que ela está colocada, é uma vergonha. É um sequestro de uma atribuição que é uma atribuição praticamente exclusiva do Poder Executivo. Nós sabemos que eu sou parlamentar há 20 anos, há 19 anos, e eu sei muito bem qual é a importância para o parlamento do orçamento. Se alguém me perguntar qual é a lei mais importante que o parlamento tem que votar, eu digo, é o orçamento. Mas não é a lei que eu tenho que votar para eu executar, até porque eu não sou do executivo. O parlamento é a lei mais importante, tanto que ela extrapola os governos. As peças orçamentárias, o PPA, ele extrapola o governo, extrapola um governo. Ele é votado no primeiro ano de um governo para valer para os próximos 4. Então, ela vale para o primeiro ano do próximo governo. Depois a LOA, né, a LDO, a mesma coisa. Uma LDO aprovada no último governo, no último ano de um governo de plantão, ela vai valer para o ano seguinte. E a LOA, a mesma coisa. Então, a lei orçamentária, a peça orçamentária, ela é a peça mais importante que o parlamento tem que apreciar com muito cuidado, com muita acuidade. E o que a gente tem nessas emendas é verdadeiramente uma vergonha, um sequestro, um uso indevido do recurso público, que não é propriedade de nenhum parlamentar, de nenhum deputado, nenhum senador, não é propriedade nem mesmo do executivo, do presidente da República, do governador e do prefeito, mas que é um direito do povo brasileiro que elege um executivo, elege um presidente, para que ele diga, olha, as políticas públicas precisam chegar nos rincões do nosso país. Então, o pedido de retenção, apreensão do passaporte é por conta disso. Eduardo Cunha, 6 milhões, Valdemar Costa Neto, 119 milhões, Sóstenes Cavalcante, alegado aí por algumas reportagens sérias como laranja desse processo todo, e o Flávio Bolsonaro, o articulador, né, o que se presta, o que se acha, ou que empresta o seu nome para ser o nome dessa instituição de bandalha que tem acontecido no PL no Parlamento Brasileiro. Deputado, vamos rodar com a bancada aqui. A gente tem aqui no estúdio a Suzana, o Rodrigo, e eu quero dar bom dia também para o Carlito Neto, que está conosco toda segunda-feira. Oi, Carlito, bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, Suzana. Bom dia, Rodrigo, deputado Raimon. Prazer estar aqui mais uma vez na segunda. Bom dia. Vamos rodar aqui, começando pela Suzana. Suzana, por favor, faça a sua pergunta ou seu comentário para o deputado Raimon, que está conosco ao vivo. Bom dia, deputado Raimon. Eu queria saber...
eu queria saber, ouvir de vocês, qual que é o papel, sim, se você tem conhecimento a respeito disso, qual que é o papel que o Eduardo Cunha ainda exerce aí na política propriamente do Rio de Janeiro, né? Que você está aí no estado e pode contar melhor pra gente, se ele ainda tem algum papel, alguma influência. Qual que é a posição dele aí no Rio de Janeiro, ou de fato é alguém que já está desconectado? Porque a gente sabe que a filha dele é deputada aí pelo Rio de Janeiro, então ele ainda exerce poder por via desse mandato dela. A gente também sempre escutou essa história, né, de que ele é o avô aí do orçamento secreto, porque quando era o Arthur Lira o presidente da Câmara, muita gente dizia que era o Cunha que mandava no Lira. E depois, quando foi eleito o Hugo Mota, disseram que era o Lira que mandava no Hugo Mota. Ou seja, então ainda é o Eduardo Cunha. Então eu queria saber, assim, qual que é o papel que ele ainda tem no Rio de Janeiro? Ou se de fato está concentrado em Minas, em Brasília? Qual que é a sua impressão? Olha, o Eduardo Cunha, ele não está desconectado, ele não se desconectou, e a classe política que, de certa forma, ladeia ele, a classe política que gravita em torno dele, ela não permite que ele se desconecte, porque ele é um elemento importante para que as conexões voltadas para essa política baixa, para essa política de bastidores, para essa política miúda, para essa política de baixo clero, que é um baixo clero que movimenta, né, os recursos do orçamento secreto ainda, né, com muito vigor. Então, ele não se desconecta e o grupo que gravita em torno dele não permite que ele se desconecte, porque ele é importante para a manutenção desse estágio de poder. Agora, ele migra, né, a sua discussão para Minas Gerais. Mas é muito interessante a gente compreender, sabe, Suzana, que eu costumo dizer que o Eduardo Cunha, eu acho que ele viaja para Brasília mais do que eu, que sou deputado federal, que não falho, hein? Eu estou lá toda semana. Né? Por diversas vezes, eu encontro o Eduardo Cunha no avião indo do Rio para Brasília, mas muito poucas vezes eu vejo o Eduardo Cunha, por exemplo, gravitando ali dentro do parlamento, dentro do plenário. Vi o Eduardo Cunha pouquíssimas vezes dentro do plenário, por exemplo. Eu o vi recentemente agora na celebração de aniversário do Poder Legislativo. Estava ele lá porque foram convidados os ex-presidentes da Câmara Federal, e ele estava lá sentado na primeira fileira de honra. Mas, na verdade, em Brasília, ele articula e continua articulando, continua conectando essa política baixa no submundo de Brasília. Que não é o submundo, que a gente fala do submundo onde vivem os pobres, é o submundo onde vivem esses endinheirados. É o submundo da conexão com a criminalidade. O submundo que, às vezes, está ali dentro de apartamentos muito bem organizados em Brasília, muito bem localizados em Brasília, mas ali as articulações são feitas pelo Eduardo Cunha. Eu acho que ele continuou articulando quando era o Arthur Lira, presidente da Câmara, e tenho, assim, não posso dizer uma convicção exata ou firme, mas tenho muito entendimento de que ele ainda continua articulando com a presidência do deputado Hugo Mota. Eu me lembro de quando eu fui repórter em Brasília a primeira vez, primeiro mandato do presidente Lula, eu me lembro de se falar de Eduardo Cunha, mas ninguém sabia a cara dele. Eu imaginava um senhor gordo, assim, que era o presidente da Telerge, que depois tinha virado deputado, mas ele trabalhava exatamente o termo que o deputado Raymond usou, o submundo. O sucesso subiu a cabeça. Né? Aí ele virou presidente da Câmara. Hoje todo mundo conhece a cara dele, inclusive a Polícia Federal, Rodrigo. Pois é, no Rio de Janeiro ele já era bem conhecido, né? Foi presidente da Telerge. Eu trabalhei com a companheira dele, a esposa dele, a Cláudia Cruz, né? Apresentadora no Rio. Apresentadora no Rio. Uma vez fui levar um convite para um evento para Cláudia Cruz. Ingênuo, né? Fui levar pessoalmente, bati na porta da casa, ele morava na Gávea. Bati na porta e achei que vinha me atender alguém da família. Veio um segurança com a arma na mão. Me atender na porta, eu ia entregar um convite. Mas isso faz muito tempo, ele não era nem gestor de orçamento secreto ainda, deputado Raymond. Não, eu queria saber das conexões no Rio de Janeiro, né? A gente está observando
insistindo um pouco na pergunta da Suzana, né? A gente está vendo que o Rio vive um momento bastante conturbado e o bolsonarismo aparentemente não consegue se reorganizar para as candidaturas. O Eduardo Cunha participa disso, né? O senhor que conhece bem o bastidor no Rio de Janeiro, ele participa dessa articulação? Eles estão lançando o nome de Douglas Ruas, né, para governo do Rio de Janeiro. Ele participa, ele está nisso, ele está com o Flávio Bolsonaro, com a família Bolsonaro, tentando montar ainda esse palanque no Rio de Janeiro? Ou a ação dele é mais realmente, vamos dizer assim, pecuniária, né? Assim, de dinheiro, mandando dinheiro para as bases eleitorais dele? E qual o papel que ele tem nessa montagem de palanque do bolsonarismo? Eu volto a repetir, viu, dizer assim, que a articulação dele, que é essa articulação feita no submundo, mas é uma articulação que está muito ligada à candidatura do Douglas Ruas, estava muito ligada à articulação do candidato ao Senado Federal, né? Então, o Canelas, né? Hã? O Canela, né? Esse que agora foi alvo também da PF, né? E você foi recebido com um armamento pesado na porta lá do Eduardo Cunha, né? E esses dias, só para a gente não perder também aí o vínculo das expressões, o Canela foi pego com um fuzil dentro de uma caminhonete, né? O candidato ao Senado. Tem até um meme rodando aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês tiveram contato com ele, que diz assim, em outubro, quem do PL não estiver preso vai ser candidato ao Senado. Eles ainda não decidiram quem será o candidato ao Senado, né? Porque cada dia é um, né? Cada dia um. O Bacelar foi para a prisão de segurança máxima. O Bacelar, que era o candidato a governador do Rio de Janeiro, depois substituído pelo Douglas Ruas. O Douglas Ruas, ele é filho do capitão Nelson, prefeito da cidade de São Gonçalo, a cidade de maior contingente eleitoral depois da capital. Tem 1 milhão de eleitores. O Douglas Ruas é um jovem rapaz, dizem, acho que é advogado, um jovem rapaz que hoje é presidente da Assembleia Legislativa, nesta patacoada que foi aqui a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, aliás, que tem sido a Assembleia do Rio de Janeiro, com honrosíssimas exceções. É bom a gente dizer isso, né? Porque quando a gente diz assim, Congresso inimigo do povo, Alerj inimigo do povo carioca, do povo fluminense, a gente tem sempre que lembrar, tem honrosíssimas exceções. A gente não pode deixar de sinalizar isso. Mas, assim, voltando à sua pergunta que foi iniciada com a Suzana, o Eduardo Cunha, sim, ele continua articulando no Rio de Janeiro. Ele articula no Rio de Janeiro para fortalecer a campanha da própria filha, da Dani Cunha, mas articula também no Rio de Janeiro para a sucessão do governo do Estado, né, com o Douglas Ruas, com o candidato ao Senado, que agora está indefinido. Esses dias surgiu aí a ideia de que a vice do... Ninguém sabia, né, que a primeira suplente do Canela era a primeira mulher do Bolsonaro, a Rogéria Bolsonaro. E aí, sim, a possibilidade de ela vir a ocupar a vaga do Senado também acabou degringolando, porque já pegaram ela enrolada em outras coisas também. Então, assim, esse movimento é um movimento que me faz acreditar em quem construiu esse meme. Quem for candidato ao Senado pelo PL em outubro será alguém do PL que não estiver ainda sido preso ou inelegível. Mas o Eduardo Cunha, para não fugir da pergunta, ele continua, sim, articulando muito, não só a candidatura da própria filha no Rio de Janeiro, mas articulando também a candidatura do Douglas Rios e articulando aí a possibilidade de ver quem é que será candidato ao Senado Federal pelo Partido Liberal ou pelo campo da extrema-direita. Mas nós não podemos nos esquecer. Eu estou falando aqui de coisas que ouço. O que eu vou falar agora, né, para não dizer que eu não estou falando com certeza do que estou falando, mas do que vou falar agora é o que ouço. Eu não apurei esses fatos. Nós temos notícias de que o Eduardo Cunha migra para Minas Gerais para ele ter dois mandatos de deputados em Brasília, no mínimo, dentro da família. O mandato da Dani Cunha, filha dele, e o mandato dele por Minas Gerais. E contam as apurações que algumas pessoas têm feito de que lá em Minas Gerais ele comprou uma igreja, né? É bom a gente lembrar que o Zetel, lá em Minas Gerais, toda aquela corrupção feita pelo Banco Master, tinha uma lavagem dentro lá de uma igreja. E eu estou falando aqui, quem está falando aqui é um homem que é um homem de igreja, né? Um homem da teologia da libertação, do movimento franciscano, da Igreja Católica.
eu não estou aqui de maneira nenhuma fazendo nenhuma crítica à igreja ou às pessoas que participam das igrejas, porque a gente não pode entrar no fórum íntimo de quem acredita, e acredita da maneira que quiser acreditar, tem direito, o nosso Estado é um Estado laico. Mas é bom a gente entender que quando alguém compra uma igreja com interesses políticos, a gente não está comprando uma igreja, está comprando uma empresa. Então, Eduardo Cunha é um empresário e quer ser, para além de ser um empresário de todo esse processo das emendas parlamentares, quer ser também um empresário da fé e quer ser um empresário da comunicação, que também parece-me comprar em Minas Gerais uma empresa de comunicação. Deputado, o Carlito ainda vai fazer uma pergunta para o senhor, só que a gente tem uma notícia urgente chegando agora. A gente vai registrar, vai voltar para a entrevista com o deputado Raimon e depois vai dar mais detalhes. Vamos lá. A notícia que chega agora pela agência France Press é um telegrama, como se dizia antigamente, de 2 linhas. Militares do Irã alertam que a operação do Golfo com os Estados Unidos será considerada ato de guerra. Ou seja, o que está sendo anunciado aqui é que não apenas novos ataques iranianos podem acontecer contra as bases militares em países do Golfo, mas que também países do Golfo, aqueles ligados aos Estados Unidos, também podem ser atacados. É uma informação que, se confirmada, aumenta o raio de ação da guerra de maneira considerável, e a gente vai voltar a esse assunto daqui a pouco, mas a gente está conversando agora com o deputado Raimon, e quem vai fazer a pergunta agora é o Carlito Neto. Oi, Carlito. A pergunta que eu quero fazer é envolvendo o sincericídio do próprio PL, deputado. A gente viu que o Valdemar, em entrevista para a CNN Brasil, basicamente confessou, né, que realmente ele controlava as emendas, porque parte das emendas do Tiririca, por exemplo, segundo ele, quem direcionava era ele. E tem um vídeo que me chamou muito a atenção, que eu não sei se o deputado chegou a acompanhar, que foi um debate com a participação do deputado Paulo Bilinski, aquele delegado que se envolveu na morte da namorada, onde no debate ele é questionado sobre uma emenda de 3 milhões e 100 mil reais para a cidade de Americana, e ele disse que não lembrava dessa emenda, ligou para o assessor também não soube explicar do que era essa emenda. Eu queria que o senhor comentasse se será que tudo isso está nesse imbróglio envolvendo o orçamento secreto, que tinham vários pais, aparentemente, né? Sabe que nós temos que agradecer muito, né, o freio de arrumação dado pelo Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que, quando você traz esse fato do Bilinski, né, o Bilinski não é só o cara que está envolvido com isso, é o cara também que lá na Comissão de Direitos Humanos, no ano passado, quando eu presidia a Comissão de Direitos Humanos, disse para mim: levanta da sua cadeira que eu vou sentar aí, porque eu sou mais forte do que você. Você tem uma ideia, o nível que a gente tem desse pessoal. E aí, quando ele diz eu não me lembro, é porque, na verdade, ele coloca, a gente pode acreditar nessa expressão dele, e mesmo na expressão do assessor dele, até a segunda página. Porque, certamente, ele somente está tendo um esquecimento, que é um esquecimento ocasional, ou esquecimento que ele precisa tê-lo, né? Condicionado àquilo que ele já tenha acordado, tanto com o Valdemar Costa Neto, ou com o próprio Eduardo Cunha, ou com a própria Secretaria da Câmara. Eu não estou sendo leviano ao dizer isso, eu estou falando isso a partir de dados que a gente tem levantado e que a imprensa tem fomentado o tempo todo, tem falado o tempo todo. Então, assim, quando nós estamos falando, desse sincericídio lá do Valdemar Costa Neto, quando nós estamos falando desse vídeo do Bilinski, nós temos que lembrar que, de fato, há uma expressão que a gente tem, eu tenho lido essa expressão de trás para frente, né? Quando a gente diz contra fatos não há argumentos, hoje o PL é um dos articuladores da extrema-direita no Brasil, e a extrema-direita no mundo, ela mudou esse argumento, mudou esse ditado popular, e agora o ditado é outro, é contra os seus argumentos, os argumentos deles, não há nenhum fato que comprove. Então, ele diz assim, né, nos vários sincericídios dele: Bolsonaro está doente, mas se ele for libertado, ele cura rapidinho, aí vai fazer campanha, percebe? Então, assim, a gente sabe
como é a trajetória desse pessoal do PL. E esse sincericídio, eu acho que ele nos ajuda a tentar esclarecer a sociedade brasileira. Tanto é verdade que nós temos aqui no Rio de Janeiro o avanço da pré-campanha do presidente Lula sobre a pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Eu tenho dito, sabe, Ganella, tenho dito aqui que a gente precisa mudar uma expressão, porque eu estou no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado que é vitrine para o mundo. O Rio de Janeiro é um estado onde as pessoas são muito trabalhadoras. O Rio de Janeiro é um estado de belezas naturais incomparáveis. O Rio de Janeiro é um estado que tem um parque tecnológico. Nós temos dos 16 centros de tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia, 7 são no Rio de Janeiro. A gente tem universidades públicas, tanto do estado quanto da União, diversas, né? E a gente tem, assim, o Rio de Janeiro uma grandiosidade. E todo mundo fica dizendo, o Rio de Janeiro é o berço do bolsonarismo. Eu tenho dito, não. O Rio de Janeiro é onde nasceu o bolsonarismo, mas nós estamos lutando para vencer isso. Para que o governador dos últimos 32 anos, né? Foram 8 anos de Garotinho e Rosinha, 8 anos de Cabral, 8 anos de Pezão e 8 anos de Witzel e Cláudio Castro. Né? Então, nós estamos falando de 32 anos. 32 anos. Que esses governadores, eles disseram não ao Estado do Rio de Janeiro. Então, o povo do Rio não tem culpa de ter nascido aqui o bolsonarismo. O povo do Rio de Janeiro tem a luta para dizer, ó, do bolsonarismo nós vamos extirpá-lo daqui. E acho que esses sincericídios do Valdemar Costa Neto e do pessoal da extrema-direita têm nos ajudado a convencer o nosso povo que nós precisamos dar um passo adiante, precisamos ter um governo que seja amigo do povo do estado do Rio de Janeiro e que seja um governo que se preocupe com o nosso desenvolvimento, com a nossa segurança pública, com a nossa educação, com a nossa saúde, com a nossa mobilidade, com o nosso meio ambiente, com o nosso avanço tecnológico, o nosso avanço educacional. Então, é um pouco isso. Acho que o sincericídio dele nos ajuda e a gente está aproveitando isso. Deputado Raimon, queria agradecer muito a atenção do senhor conosco. Sempre é um prazer tê-lo aqui ao vivo na TVT. Volte sempre. Quero agradecer a vocês também, desejar a todos uma ótima semana. Agradecer a vocês pelo jornalismo de qualidade que fazem e contem sempre conosco lá em Brasília. Um grande abraço, paz e bem. Muito obrigado. Paz e bem, deputado. Uma informação que a gente teve agora há pouco, queria só reforçar aqui. Uma informação urgente que a gente vai ainda desenvolver ao longo do TVT News primeira edição. O Comando Militar do Irã alerta que qualquer cooperação dos países do Golfo com os Estados Unidos será considerada um ato de guerra, ou seja, é uma possibilidade de aumento para outros países da guerra que envolve, nesse instante, o que está acontecendo, Estados Unidos, Irã e Israel. Então, teoricamente aqui, o que está se dizendo é, vamos não apenas atacar as bases americanas em países do Golfo, o Irã está dizendo, mas o país em si, caso haja alguma cooperação militar. A gente vai voltar nesse assunto. O deputado Lindbergh Farias pediu ao ministro Alexandre de Moraes que Jair Bolsonaro deixe a prisão domiciliar e volte para a cana dura. Segundo Lindbergh, o ex-presidente também, né, descumpriu uma decisão do Supremo ao divulgar uma mensagem política por intermédio do filho. O deputado também pede que Flávio Bolsonaro seja multado em R$100 mil. O senador leu nas redes sociais uma carta escrita pelo pai. No texto, ele chama Flávio de porta-voz, reforça a pré-candidatura do filho à presidência e pede união aos aliados. Para Lindbergh, a carta tem conteúdo político eleitoral e viola a ordem que proíbe Bolsonaro de se manifestar publicamente, diretamente ou por meio de terceiros. Alexandre de Moraes ainda não decidiu sobre o pedido. Olha, entrei com pedido de revogação da prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. São vários descumprimentos cautelares. A última foi essa que você viu. Jair Bolsonaro entrega uma carta e essa carta é lida nas redes sociais do Flávio Bolsonaro. Só que essa é uma das proibições das cautelares. Jair Bolsonaro não pode falar nem da rede dele, nem das outras. Agora, a pergunta minha, por que eles tomariam um risco como esse? Porque estão mudando a estratégia. Olha, esse é um ponto importante que eu queria que você entendesse. A campanha do Flávio Bolsonaro não pegou, não anima, não estimula a militância. Ele se enrola muito. E aí, é como se eles estivessem trocando de candidato. O candidato não é mais o Flávio. O candidato é Jair Bolsonaro. É isso que eles estão tentando fazer. O que está acontecendo aqui é que Flávio Bolsonaro deixa de ser aquele candidato que tentava se vender com diferenças com o pai e passa a ser o porta-voz. É como se o Jair virasse candidato. Agora cabe ao Supremo revogar a prisão domiciliar
ou deixar esse pessoal continuar descumprindo as cautelares, porque se ele é porta-voz, com certeza outras mensagens como essa virão. Carlito, Suzana, Rodrigo, eu vou ler uma cartinha aqui. É uma cartinha hipotética. Cartinha que fui eu mesmo que escrevi, é uma hipótese. É um negócio que é uma mentirinha que eu quero que vocês pensem nela. Saudoso do contato com o povo ao qual devo lealdade. Começa assim a cartinha. Escrevo num momento de decisão para todos nós. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Marcola Júnior, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento. Meu pré-candidato, creio que seu também, meu porta-voz, do qual confio resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e prosperidade. Um afetuoso abraço a todos, na certeza de que juntos faremos pela nossa pátria, tudo faremos pela nossa pátria, Deus, pátria, família e liberdade. Assina, repito, hipotética carta, Marcos Williams Erbas Camacho Marcola. Qual é a diferença entre essa que eu inventei aqui e aquela que foi divulgada pela família Bolsonaro na sexta-feira? Qual é, Carlito? O autor, né? O resto é tudo igual. Mas tem alguns pontos importantes dessa questão que envolve a carta e essa possibilidade do Bolsonaro voltar para a cadeia, né? Que eu sei que muita gente vai citar aquela outra carta que também foi divulgada, ou que o Flávio disse que recebeu. Essa carta, em tese, é feita para ser divulgada nas redes sociais. Mas já adianto para vocês que eu acho pouco provável que o ministro Alexandre de Moraes revogue a prisão domiciliar do Bolsonaro por conta disso, né? Eu já disse que eu sou contra cálculo político, talvez eu seja zetético demais, né, Suzana? Mas sou muito contra esse cálculo político, né? Que para mim não se deve ser feito, mas a gente tem visto que tem sido feito aparentemente, né? Tanto que o Bolsonaro está em prisão domiciliar. E aqui não se trata de eu achar que ele não deve estar em prisão domiciliar, mas sim defender que este benefício seja estendido para outros presos na mesma condição dele, e infelizmente não tem acontecido. Eu acho que isso é mais um ato de desespero para gerar um novo fato político. Por quê? Aí sim, se o Bolsonaro for preso neste momento por conta da carta, eles vão alegar que é um absurdo, que o pai está sendo tão censurado, que não pode nem falar com os filhos, que a carta foi enviada para Flávio, mas que ele decidiu tornar aquilo público e que se tem algum responsável, esse responsável é ele. E ainda mais nesse momento que tem o risco de vir a público um vídeo íntimo do Flávio Bolsonaro, né, em atos que eles condenam. Tem um rompimento com a Damares também, tem a situação problemática lá no Ceará. Aqui em Sergipe, eu não sei se vocês chegaram a divulgar, mas o Carlos Bolsonaro esteve aqui na terça-feira passada. Eu fui para Brasília, no voo que eu fui, o Carlos estava chegando e não tinha nem 30 pessoas, Rodrigo e Suzana, no aeroporto para receber o Carlos Bolsonaro. Né? Assim, se tivesse muito, eram 20 pessoas, e isso porque tinham políticos e os seus assessores, mas aquela massa do povão não tinha. Né? Então, assim, isso para mim reflete um pouco do desespero do Flávio Bolsonaro, que é como, acredito que você mesmo citou, Edu, a ideia é vender que o candidato é o Flávio, mas quem vai mandar é o Bolsonaro, e que o povo precisa saber disso. E para mim é mais uma estratégia sem rumo do que o Flávio deve ou não deve fazer. Bom, Edu, acho que tem aí uma discussão jurídica a respeito dessa carta que ele enviou, né? Assim, a meu ver, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela abarca uma proibição de comunicação externa, né? Porque se a gente for fazer o vínculo aí, o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes proibiu a utilização de redes sociais. Aí qual que é o burburinho? Porque o Bolsonaro escreveu uma carta, o Flávio Bolsonaro foi o interlocutor, não, foi o transmissor e publicou isso numa rede social. Então aí vai ter toda uma discussão. Isso é uma burla, a proibição de utilizar pegadinha no malandro. Rede social ou não. Até porque tem uma discussão prévia até, se o ministro Alexandre de Moraes poderia ter proibido o uso de redes sociais, porque isso não está previsto expressamente no Código de Processo Penal. Mas, independentemente disso, a decisão é clara, proibição de uso de redes sociais e de meios de comunicação externa. A meu ver, o ministro Alexandre de Moraes vai interpretar que foi uma violação da decisão dele, de que não poderia haver a utilização dessa carta, né?
Agora também o teor da carta não costuma ser o que o ministro Alexandre de Moraes visava proibir, né? Que era aquelas incitações contra o Supremo Tribunal Federal. Enfim, tem uma discussão jurídica aí, acho que o ministro Alexandre de Moraes, no final das contas, é o juiz, ele vai decidir se isso viola ou não a decisão dele. Eu acredito que ele vai dizer que viola, mas eu tô com o Carlito, eu acho difícil ele revogar a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, inclusive nem acredito... Apesar de também não gostar desse tipo de cálculo, Carlito, eu acredito que politicamente também não é o cenário ideal. Eu acredito que a gente já comentou aqui na TVT, o retorno do Jair Bolsonaro para a Papudinha abre toda aquela discussão de vitimismo, pobrezinho, vai morrer na cadeia. E, de fato, se acontece alguma coisa com ele lá, pode ter certeza que a repercussão seria muito negativa. Então, eu acredito que a tendência é o ministro Alexandre de Moraes manter a prisão domiciliar, mas como ele sempre faz, fazendo uma decisão, como diziam lá em Brasília, onde eu morava, pagando um sapo, né, dando uma bronca, falando que não é mais para usar esse tipo de meio, proibindo agora expressamente, mas acredito que ele deve manter o Jair Bolsonaro na domiciliar. Agora, para finalizar, por que eu acho que houve esse movimento? Porque a candidatura do Flávio Bolsonaro está balançando. Tá fazendo água, entendeu? Houve essa disputa com a Michelle Bolsonaro, né? Esse vídeo que foi publicado, e teve muita pergunta. Quem que o Bolsonaro tá apoiando, afinal? Como é que ele autoriza um vídeo da Michelle Bolsonaro, mas que prejudica a campanha do Flávio, que segundo o Flávio deu a bênção, né? Então, o que tá acontecendo? Então, acho que o Flávio pressionou o pai para que ele desse algum sinal para indicar para as pessoas que ele ainda é o candidato. Porque é isso, a candidatura está fazendo água e os ratos estão pulando do barco. A gente vai comentar aqui. Republicanos negou que tenha dado apoio explícito, está na dúvida. O Centrão está preocupado, está achando que essa candidatura não vai decolar. Então muita gente está assim, a gente vai pular numa candidatura que está perdida? Então eu acho que o Flávio Bolsonaro pressionou o pai para que ele desse um sinal para voltar a unir o grupo em torno da candidatura dele e para sustentar, para que ele possa ir até o fim, porque tem gente pressionando para ele abrir mão da candidatura. Eu até fico assim, eu acho que o Jair Bolsonaro como presidiário poderia até dar entrevista. A gente conhece casos de presidiários que dão entrevista. Sim. É claro, quem está sob tutela do Estado, a Suzana pode falar melhor que é advogada, né, Edu, mas a gente acompanha como jornalista, Carlito também, como comunicador e tudo, as pessoas têm que pedir autorização. Quem está sob tutela do Estado tem que pedir uma autorização. Eu falei, eu quero dar uma entrevista, apareceu aqui um jornalista e tal. Na época em que o Lula esteve preso em Curitiba, inclusive... Foi negado. Foi negado. Ele foi proibido de dar entrevista. Ilegalmente. Claro, de maneira ilegal, abusiva, durante o período eleitoral. Depois que passou o período eleitoral, aí autorizaram que ele desse entrevista. Aí ele deu a primeira entrevista, eu me lembro, foi ainda dentro da cadeia. Então, o fato do cara estar preso não impede que ele se manifeste. Então esse é um primeiro ponto. Eu acho que a gente não devia ficar muito assim, não pode falar, não pode escrever. Cara, uma carta, pode. Eu acho que pode. Aí o Alexandre de Moraes vai ter que interpretar se isso é um desafio à justiça, se não é. Mas se a gente for chegar nesse nível de que ele não pode nem escrever uma carta, a gente está indo para o oposto, né, para o que faz a extrema-direita, que preso não tem direito a nada. E não é bem assim. Tem direito desde que cumpra determinadas regras que o Jair Bolsonaro não gosta de cumprir. Ele gosta de ter arma dentro de casa, ele gosta de rasgar, passar o ferro na tornozeleira eletrônica, etc. Mas eu concordo que eu acho que o mais importante não é esse detalhamento jurídico, mas a análise política. O Flávio Bolsonaro está passando por um momento de grande turbulência e também é uma cortina de fumaça para o assunto que foi o assunto principal nos bastidores da política desse fim de semana. O tal do vídeo em que o Flávio Bolsonaro estaria. Nós falamos disso desde a semana passada, né? Um vídeo íntimo, não é íntimo, né? Porque seria numa festa com várias pessoas, mas em situação de intimidade, vamos dizer assim. Coletiva. Uma intimidade coletiva, é uma contradição em termos. Eu gostei. Mas aí no momento em que se fala abertamente disso, até os parceiros dele na política falam, perguntam, escuta, senador, vai aparecer o tal vídeo ou não? Nesse momento ele vai buscar a bênção do pai, para tentar colocar uma pedra em cima disso, falar temos coisas mais importantes a fazer e tal. Então mostra que ele está numa crise brava, apesar de que nas pesquisas ele não despenca. Ele segue ali com 35. Eu gosto de dizer isso, não vamos entrar num triunfalismo assim, de que olha, o Flávio despencou, a candidatura dele não tem mais chance. Tem. Ele é o comandante de um campo que está cristalizado no Brasil, que tem 30% a 35% dos votos num primeiro turno. É para ficar atento nisso. Ele segue forte. Mesmo que apareça esse tal vídeo, gente.
Dependendo de como eles responderem a esse vídeo, ele vai ter força. Eu acho que no final perde, mas é impressionante como eles ainda conseguem manobrar e comandar uma parte do eleitorado e da sociedade brasileira, porque é como se tivesse dois campos políticos realmente no país cristalizados, um campo democrático, progressista e um campo de direita e extrema-direita. E fala assim, não importa, ele é o líder desse campo, eu vou votar nele. É nesse ponto que nós estamos, mas está em dificuldade. Por quê? Para ganhar ele precisaria mover um pedaço do centro para o lado dele. Do centro não, da direita tradicional. E essa direita está pulando fora porque está achando que a batalha está perdida. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa parte do pulando fora, só para fechar a história. Fechar não, né? Mas dar um arredondamento na história da carta, do aspecto jurídico. Não vejo problema nenhum em escrever carta na prisão. Agora não aos brasileiros. Não aos brasileiros. Porque daí você está fazendo pronunciamento político e foi a brincadeira que eu fiz aqui. Se trata de um presidiário dando um salve. Para mim é exatamente igual. Ele anunciou, o Marcola pedir para o advogado dele, porque o Flávio é advogado dele, ele entra na prisão porque ele é advogado dele, porque ele tem carteirinha da OAB, da OAB, ele pega a carta e leva e lê um pronunciamento do doutor Marcola. Aqui, queria dar um pronunciamento aqui, doutor Marcola anunciando que é para votar em quem ele está pedindo. É um salve do PCC. Qual é a diferença do salve do PCC para um salve do presidiário Bolsonaro? Mas, como eu concordo com vocês, não vai ser levado a esse ponto, não será levado pelo ministro do Supremo. Aliás, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro sofreu mais uma baixa na articulação de apoios, os republicanos, negou ter fechado aliança com o senador, também desmentiu que tenha negociado a indicação do presidente do partido, Marcos Pereira, pastor Marcos Pereira, para o Supremo Tribunal Federal em troca de apoio eleitoral. Segundo a legenda, o último encontro entre Marcos Pereira e Flávio foi há mais de um mês, terminou sem nenhum acordo. O partido afirmou ainda que pesquisas internas identificaram um sentimento de frustração entre seus eleitores em relação à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, que levou a cúpula da sigla a defender nesse momento uma posição de neutralidade na disputa presidencial. Republicanos, que é o partido do governador de São Paulo, também informou que a decisão sobre o eventual apoio será tomada na Convenção Nacional do partido, que acontece ainda nesse mês. Carlito, a frase é a mais batida do mundo. Os ratos estão pulando fora do navio. Isso é o terceiro partido de centrão, né? Que a gente já tem o PP, que o Ciro Nogueira também ficou pé da vida com o Flávio. Já deixou claro que não quer apoiar o Flávio. A gente tem a União Brasil, que também disse que não decidiu ainda se apoiará ou não, mas tudo leva a crer que não apoiará. E agora tem os Republicanos da Igreja Universal, né? Que é o partido ligado à Igreja Universal, que também está apontando essa base da neutralidade. Isso mostra, eu acredito, Edu, acho que isso fica bem claro, a falta de tato do Flávio Bolsonaro em lidar com a política. Eu acho, inclusive, que essa candidatura do Flávio serve para derrubar a narrativa de que ele seria o mais habilidoso dos Bolsonaros na política, porque assim que surgiu algo contra o Ciro Nogueira, ele já foi bateu no Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira ficou chateado, já rompeu com ele. E outras questões, né? Essa fritura que foi feita também contra o Tarcísio de Freitas, para que ele não fosse o candidato, o próprio núcleo ali internacional do bolsonarismo atacando o Tarcísio de Freitas. A Damares Alves, já que a gente está falando do Republicanos, a Damares Alves deixou, uma matéria que saiu agora há pouco, alguns veículos inclusive, ela deixou ali a parte de organização da campanha do Flávio Bolsonaro, colaboração da campanha do Flávio Bolsonaro de alguma maneira, e eu acho que isso está só expondo tudo que a gente já sabe de bastidor da política, em específico, envolvendo o bolsonarismo. Eu estava em Brasília semana passada e eu vi um clima de melancolia no Congresso, né? Eu visitei o Congresso terça, quarta e quinta-feira, vi um clima de melancolia ali entre os parlamentares de direita, entre eles a Damares, eu a encontrei lá na quinta-feira, e inclusive um veículo alternativo chegou a publicar que tem parlamentar da direita comentando nos corredores de Brasília que já torce para que o Lula vença, porque eles estão sem aguentar essa pressão para declararem apoio ali à candidatura do Flávio Bolsonaro. O que eu posso dizer para vocês é que o Flávio conseguiu aglutinar o antipetismo, o antilulismo, e isso é inegável, né? Apesar de tudo que está acontecendo, inclusive eu concordo com o Rodrigo, se aparecer o vídeo do Flávio Bolsonaro pelado, com capacete de astronauta, tomando banho em Trancoso, tomando banho na piscina ou no mar de Trancoso,
aquele núcleo mais duro do bolsonarismo vai tentar justificar. Eu só acho que pode ter um impacto se essa divulgação acontecer lá para o final de setembro. E por que eu cito isso? Todo mundo que está aqui lembra da comoção da morte do Eduardo Campos em 2014, né? Ele morreu em agosto, se não me engano, dia 13 de agosto. As primeiras pesquisas mostravam a Marina Silva eleita presidenta da República ou indo para o segundo turno. Porém, como teve o tempo de a comoção esfriar, já que o acidente foi em agosto e a eleição só foi em outubro, o cenário voltou ao normal. A Dilma liderando as pesquisas eleitorais, vencendo o primeiro turno, junto com Aécio. Então, se esse vídeo for divulgado agora, vai ter um abafa grande e nem vão lembrar. Mas se sair ali no final de setembro, aí pro eleitorado mais conservador, que odeia o Lula, mas que tem alguns limites que eles não ultrapassam, isso pode prejudicar o Flávio. Uma nova pesquisa, Nexus, mostra que a disputa presidencial segue polarizada. No centro do cenário do primeiro turno, Lula lidera com 40% das intenções de voto, 6% à frente de Flávio Bolsonaro, com 34%. Demais pré-candidatos aparecem com, no máximo, 5% das preferências. No eventual segundo turno, o presidente Lula tem 47% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, 44%. Com uma margem de erro de 2 pontos percentuais, o cenário seria de empate técnico, mas com a vantagem numérica para o presidente Lula. O levantamento também mostra que Lula venceria todos os outros adversários testados pelo Instituto, superando os governadores Romeu Zema, de Minas, Ronaldo Caiado, Goiás, também Renan Santos. O Instituto também mediu a rejeição dos principais nomes da disputa. Aécio Neves lidera esse ranking. 61% dos eleitores dizendo que não votariam nele de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro, 50%. O presidente Lula e Renan Santos aparecem empatados com 46%. Pesquisa ouviu 2.003 eleitores entre os dias 10 e 12 de julho, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Aponte seu celular para o QR Code que aparece na tela para conferir a pesquisa completa. Algum número te chamando mais atenção aí, Suzana? Eu acredito que essa pesquisa, enfim, ela está consolidando os outros resultados que a gente teve, os outros resultados anteriores. O presidente Lula segue ali à frente, os candidatos do bolsonarismo de sapatênis não decolam e o Bolsonaro, o filhotinho do Bolsonaro, o bolsonarinho, continua ali em segundo lugar. Mas é interessante notar que, de fato, o Flávio Bolsonaro parece que parou de sangrar, né? Sim. Atingiu ali um limite do sangramento por conta da divulgação do áudio do caso Master, em que ele ligou para o banqueiro Daniel Vorcaro e falou: irmãozão, manda aquela grana aqui para mim. Parece que aquilo ali já... Quem tinha convencido já foi convencido, acabou, né? Então, pode ser, eu concordo com a avaliação muito boa aí que o Carlito fez, de que esse vídeo, ele tem ainda a possibilidade de, somando, né, acumular com todos esses outros desgastes, Michele, áudio do Vorcaro, e quem sabe, se for divulgado, principalmente ali já na reta final da eleição, dá a sensação para o eleitor de, não deu, esse candidato está queimado demais, ruim demais, e aí pode ser que, de fato, isso prejudique e o presidente Lula tenha uma maior folga. Mas a preço de hoje, né, olhando hoje a eleição, eu ainda aposto que é isso. O Flávio Bolsonaro segue um candidato relevante, não pode haver soberba por parte do campo progressista, né? Essa aposta de que esse clima de já ganhou não é saudável. Eu acho que a gente tem que se manter muito alerta e muito atento de que vão ser eleições duríssimas, vão ser eleições difíceis e voto a voto. Volto a lembrar, em 2022 as pesquisas eleitorais também davam uma margem, vamos dizer assim, de certo modo segura para o presidente Lula, e na hora que a gente abriu a urna, a gente descobriu que o resultado era bem diferente e o Jair Bolsonaro estava colado no presidente Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então, não vamos aí estourar champanhe antes da festa começar, vamos aguardar, porque eu acho que vão ser eleições muito difíceis e o Flávio Bolsonaro segue sendo um candidato competitivo. Não pelo que ele é, porque ele é fraquíssimo, mas sim pela rejeição ao campo progressista, que é muito grande, que a gente sabe que isso aí é trabalho do lavajatismo, do mensalão, dos ditos hoje democratas, né, que começaram essa campanha contra o PT, que ainda segue, infelizmente, muito forte no nosso país. É isso, então são campos aí, eu tenho falado bastante disso, campos cristalizados no meu entendimento, né? Assim, que isso não vai ter grandes oscilações. Eu acho que o escândalo do Dark Horse, se a gente observar as pesquisas, Carlito também, observar as pesquisas no começo do ano, havia uma tendência do Flávio Bolsonaro
empatar com o Lula. E em algumas pesquisas aparecia até um pouquinho na frente. Então foi o momento mais favorável ao Flávio Bolsonaro. Isso começou a ser revertido em duas direções. Primeiro, o governo começou a fazer algumas entregas. Começou a ter efeito a isenção de imposto até R$5.000. Não foi aquilo que se esperava. Vai ser um estouro. Não foi. Mas deu algum resultado. O Desenrola, né? Essa campanha do fim da escala 6x1, as entregas mesmo miúdas na ponta, entregas normais de governo, né? De obras, mais um trecho da transposição do Rio São Francisco. Então, o governo mostrar que está trabalhando. Isso melhorou um pouquinho para o lado do Lula, tanto que a avaliação positiva do governo também melhorou. E de outro lado, o escândalo Dark Horse tirou, não muito, mas tirou um pouquinho do Flávio Bolsonaro. E aí, a situação que era de empate ou de leve vantagem para o Flávio se inverte e vira uma vantagem de 4, 6, 8 pontos, dependendo da pesquisa. Mas eu acho que isso tende a permanecer do jeito que está ou até encurtar um pouco daqui até a eleição, né? A minha impressão é que nós vamos para uma eleição muito parecida com o que foi em 2014, com a vitória da Dilma por uma margem pequena, ou mesmo a eleição de 2022 também com uma margem pequena para o lado do Lula. Só para falar dessa pesquisa de hoje, Nexus, a rejeição ao Flávio Bolsonaro é maior do que a do Lula. Mas me chama a atenção aquela rejeição do Renan Santos ali. Eu acho que tem alguma coisa errada nessa pesquisa. Eu não sei se o pessoal acha que é o Renan Calheiros, ninguém sabe Renan, quem é esse Renan? E eu não quero votar em Renan. Porque o Renan Calheiros tem a imagem do político tradicional e tal. Porque Renan Santos pouco conhecido. Pouco conhecido. Eu acho que tem alguma inconsistência nessa rejeição aí. Do ponto de vista do Bolsonaro e do Lula, é mais ou menos o que tem mostrado todas as pesquisas. O Flávio tem um pouco mais de rejeição do que o Lula, não muito, mas um pouco mais, e é isso que pode levar o Lula à vitória também. Carlito, o que você acha que é melhor para a campanha do presidente Lula e para o voto progressista? É o Flávio Bolsonaro ser tão desidratado que tem que cair, ou que ele continue até o fim da campanha desse jeito que tanto a Suzana quanto o Rodrigo estavam dizendo, que deve ter batido provavelmente no teto e talvez no fundo também? A gente precisa fazer uma conexão importante com a fala do Valdemar, né? Há mais ou menos uns 10 dias vazou a informação de que o Valdemar estava pé da vida com o Flávio, porque o Flávio não parava de ficar atacando o Lula e a rejeição do presidente Lula já tinha chegado no teto, segundo o Valdemar, que era entre 48% e 50%. Que ele sugeria que o Flávio parasse de atacar o presidente Lula e começasse a divulgar projetos, ideias, propostas, que é o grande problema, né? Não tem propostas, projetos, ideias, e os que tem não podem ser divulgados antes da eleição, porque senão a classe trabalhadora não vai votar no Flávio Bolsonaro. Mas eu acho que para o presidente Lula é interessante manter o Flávio Bolsonaro, porque para mim ele é fraquíssimo. Ele é aquele ator que fez um curso e que não conseguiu aprender aparentemente a interpretar, que você vê que ele tenta às vezes bancar um personagem e ele não consegue manter a seriedade no que ele fala. Ele é tão cínico que você consegue perceber o cinismo na fala dele. Só que eu concordo com a Suzana que a gente não pode ter essa soberba de achar que o presidente Lula vai vencer facilmente e acabou. Por quê? Esses dados que o Rodrigo trouxe são importantes em relação à pesquisa, que eu lembro que os dados ali entre dezembro e janeiro colocavam o presidente Lula vencendo o Flávio Bolsonaro no primeiro turno. O Flávio aparecia com 22%, 24%, o presidente Lula com mais de 40%, vencendo as eleições do primeiro turno. Com o tempo que o nome do Flávio foi se consolidando, a gente viu ali entre final de fevereiro e início de março as coisas mudando, e entre abril e maio a gente começou a ver essas pesquisas que o Rodrigo citou, do Flávio ou empatando ou passando numericamente o presidente Lula em alguns cenários. Eles vão explorar, na minha análise, as questões que envolvem o entorno do Brasil, né? Aqui nas Américas, a gente vai ver ele citando ali as derrotas de governos de esquerda na América Latina. Existe uma falha do campo progressista de imaginar que todo mundo tem a obrigação de saber o que o presidente entregou, a qualidade de vida ter melhorado, e isso não é verdade, não é uma obrigação do eleitor saber disso. Cabe ao governo divulgar massivamente isso, a melhora na qualidade de vida, a melhora na redução do desemprego, melhora no poder de compra, melhora no que a gente chama da mobilidade social, né? As pessoas mudando de categoria social, mas tudo isso precisa ser divulgado. E acho que
esse salto alto, de certo modo, que bem citou a Suzana, é o que pode me preocupa, de certo modo, que é porque nós que estamos ali no dia a dia, falando de política, pesquisando dados de política, analisando dados da economia, a gente tem acesso a esses dados, mas às vezes o entregador de aplicativo, o motorista de aplicativo, o trabalhador braçal, ele não tem tempo para estar analisando esses dados, e o governo precisa dar um jeito desse dado chegar ali no trabalhador, para que ele entenda o que é que vai ser disputado em outubro. Porque não adianta meramente lembrar só o que foi o Bolsonaro ou o que é o bolsonarismo, porque na prática o trabalhador ele quer saber se a vida dele vai melhorar ou não. E se a gente não explica para ele o que melhorou, a gente que eu falo como campo progressista, não é automático. Eu vejo muita soberba nesse sentido também, Edu. Achar que porque nós recebemos informação no celular, ou porque nós sabemos onde buscar informação, o trabalhador também vai saber e tem de saber. E isso é uma falha que aconteceu em 18, aconteceu em 22 e para mim continua acontecendo até hoje. Tanto que muita gente questiona algumas entregas porque o governo divulga nas redes sociais dos ministérios, na rede social oficial do governo, mas não chega na grande massa. Eu vou citar um exemplo bem claro, o Move Brasil, que é esse programa agora que o governo criou para motoristas de aplicativo, que o motorista pode comprar um veículo de até 150 mil reais, se não me engano, eles podem conseguir esse tipo de financiamento. E aí no programa há espaço ali para pessoas negativadas, para pessoa com baixo score, fazer a compra dos automóveis, mas tem várias concessionárias impedindo esse financiamento, Rodrigo, Suzana e Edu, alegando que a pessoa tem restrição, que o score é baixo, que se precisa ter uma entrada, e o governo, na minha análise, já deveria estar fazendo o que a gente chama de contranarrativa, mostrar o que é que realmente diz o projeto, porque muitos motoristas de aplicativo foram comprar o automóvel e alguns não conseguiram sobre essa alegação que o projeto fala que é diferente disso, tanto que o Boulos está tentando ampliar essas informações, mas eu acho que essa é uma das falhas na minha percepção, e sim, o Flávio, para mim, é um candidato que pode dar trabalho, porque, gostemos ou não, ele é sangue do Bolsonaro. Então, acho que a gente pode explorar essa questão do Rio de Janeiro, para mim, é um bolo recheado, Edu, que a gente pode explorar, envolvendo Márcio Canella, Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar, TH Joias, o Alessandro Pitombeira Carracena, que pouca gente fala, que também seria indicação do Flávio Bolsonaro, e o Queiroz, que ainda tem influência no governo do Rio de Janeiro, por conta da influência que o Flávio tem na LEGE. Haja uva passa nesse panetone, hein? Eu não gosto de uva passa. Quem gosta, né? Quem gosta, tudo bem. Tá escrevendo aqui, deixa eu ver quem que escreveu aqui, eu acabei de bater. Solange, prefeituras e governos escondendo placas do governo federal em obras. Está acontecendo direto, a gente vê isso toda hora, gente denunciando. Só que daí ela diz aqui uma coisa que eu acho que é de debater. Precisa uma ação sobre isso com urgência. Cidade que esconde tem que ter verba suspensa. Aí, se a verba é suspensa, não chega na população de jeito nenhum. Aí... Aqui, Edu, desculpa interromper, mas aqui, ó, claro. Há 15 dias teve uma entrega de 214 casas no município de Itabaiana pelo Minha Casa Minha Vida, aqui em Sergipe. O programa é do governo federal, mas o município de Itabaiana, que o ex-prefeito é pré-candidato ao governo, Rodrigo e Suzana, mudaram o nome do programa para Itabaiana Meu Lar e vendia a ideia que as casas eram entregues pela prefeitura. Aí o que aconteceu? Os membros do Partido dos Trabalhadores aqui em Sergipe questionaram, o presidente do partido estadualmente, que é o Rogério Carvalho, questionou também, e aí eles colocaram lá a informação de que era um programa do governo federal, porque eles queriam vender que era um programa da prefeitura de Itabaiana. Eles colocam um adesivo branco em cima da placa onde está lá o símbolo do governo federal. Isso várias vezes aparece aqui na internet. Mais um tema desses assuntos de entregas e não entregas. Aqui, caminhoneiros iniciaram hoje uma paralisação, pelo menos é o anúncio, para pressionar Davi Alcolumbre a colocar em votação a chamada medida provisória do frete. Em Santos, a categoria participou de um ato sem bloquear o trânsito. A medida aumentaria as punições para empresas que pagam abaixo do piso mínimo do frete. O Senado precisa votar o texto até quinta-feira, dia 16, ou então a proposta perde validade. É um assunto que chama atenção por dois motivos. Primeiro, por se tratar de uma manifestação, seja de paralisação ou não, mas manifestação de grupos de caminhoneiros que são
super pulverizados, não têm lideranças claras porque não são ligadas a sindicatos institucionalizados. E a gente já viu o que aconteceu no governo Temer em favor de Jair Bolsonaro. Só que agora eles estão dizendo que é a favor, uma coisa nova, é a favor da categoria e não a favor de algum candidato. E que é uma pressão que tem dia para acabar, porque seria até dia 16, hoje é dia 13, para votar essa MP. E é para pressionar Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre está precisando ser pressionado. Será que é um caminho ou não, Suzana? Sim, Edu. Chama atenção esse caso dos caminhoneiros e eu acho que demonstra a política acertada do governo federal ao ouvir essa categoria. Porque lá no passado, lá no governo Temer, de fato, a categoria teve ali, demonstrava um apoio ao candidato Jair Bolsonaro, uma afeição ao candidato, mas o motivo da indignação dizia sobretudo a questões materiais. A categoria tinha reclamações efetivas, né, sobre o baixo valor do frete, sobre condições de trabalho. Então a gente vê que quando demandas dos trabalhadores muitas vezes não são ouvidas, eles acabam sendo capturados por outras forças políticas que mentem, são demagógicas, né? Falam que querem proteger a categoria. Então, por exemplo, o Bolsonaro dizia que estava ao lado dos caminhoneiros, mas o que concretamente ele fez para os caminhoneiros? Nada. E agora, no governo Lula, houve essa reclamação dos caminhoneiros, muita gente ficou preocupada, teve gente que já botou o dedo na cara e falou, isso aí é tudo bolsonarista e tudo. E, a meu ver, o governo Lula fez a postura correta. Qual é? Não, a gente não vai julgar a categoria e os trabalhadores, vamos chamar eles para negociar. Como foi no caso dos próprios entregadores, né? Muita gente, esse pessoal aí já é tudo bolsonarista, é tudo capturado pelo bolsonarismo. Será? Por que a gente não senta para conversar e ouvir qual é a demanda dos trabalhadores? Muitas vezes o problema, gente, é porque não se escuta de fato a categoria, tem que sentar para conversar e dialogar. E o governo Lula, representado aí pelo ministro Guilherme Boulos, sentou com a categoria dos caminhoneiros, chegaram a uma proposta que era de interesse da categoria, o governo apresentou uma medida provisória que garante direitos mínimos básicos ali de remuneração para a categoria. Foi editada a medida provisória e, para variar, Edu, quem é que está sentado em cima? Tem quem gosta, né, assim, de engavetar os projetos. Está sentado em cima. Valesca Popozuda está sentada em cima. Poderia ser a Valesca Popozuda, mas nesse caso é outro sujeito. É o Valesco. É o Valesco aí, é o Davi Alcolumbre. Ele sentou em cima dessa proposta, tá aí sentando em cima dela e tá impedindo que ela vá para frente. Então, da mesma forma que ele está obstruindo a aprovação do fim da escala 6x1, já aprovada na Câmara dos Deputados, dessa vez o senador Davi Alcolumbre, sem legitimidade nenhuma, está sentando em cima da medida provisória dos caminhoneiros, tá? Então, os caminhoneiros estão apoiando a medida provisória editada pelo governo Lula. Vejam o movimento político importante que fez o presidente Lula ao ouvir essa categoria. E eu acho que os caminhoneiros têm que ser apoiados na sua luta. Eles conseguiram tem uma conquista aí que tem um representante da burguesia brasileira, que é o senador Davi Alcolumbre, que está obstruindo, porque segundo ele, que é um despachante dos interesses das elites brasileiras, vai prejudicar o setor, não sei o quê. Mesmo papinho do fim da escala 6x1. Vai fazer mal para a economia, pipipi, popopó, sendo que tem 70% de aprovação do Brasil. E com discursos falaciosos, tá? Já tem estudos que provam que essa história de que a escala 6x1 é o fim dos tempos, tá equivocado. IPEA já soltou estudos nesse sentido. Vários economistas apoiam que isso pode ser bom para a economia brasileira. E pagar o mínimo para uma categoria, certamente não pode ser mal para a economia também, né? Então, o Davi Alcolumbre, mais uma vez, se provando o inimigo do povo brasileiro, que está sentando em cima dessa proposta da medida provisória em favor dos caminhoneiros. E aqui, Rodrigo, mais uma do Valesco. O projeto que pode acabar com a escala 6x1 segue parado no Senado, sem previsão de votação, a falta de avanço. Colocou o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, no centro das críticas e que defende a redução da jornada de trabalho. O texto já passou pela Câmara, prevê 5 dias de trabalho, 2 de descanso, mas depende da pauta do Senado para seguir adiante. O PT anunciou uma mobilização nas redes sociais para cobrar a votação da proposta e aumentar a pressão sobre os senadores. O senador Alcolumbre afirma que o Senado tem autonomia para analisar o tema e até agora não apresentou um calendário para a votação desse projeto. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes pagou uma campanha nas redes sociais para defender o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, depois que ele freou a tramitação da PEC, que acaba com a 6x1. A Abrazel investiu R$33 mil para impulsionar 19 publicações no Instagram e no Facebook. Uma das peças exibia a foto de Alcolumbre com a frase: "O trabalhador está com você", Rodrigo Viana. Meu Deus.
Bom, depois que vieram à tona os diálogos do escândalo Vorcar, o Master, a gente conheceu como é que funcionam esses bastidores, né? Bom, no jornalismo a gente já sabe um pouco, mas o grande público viu como é que se dá isso, né? As conversas, as negociações, me ajuda aí, pelo amor de Deus, como é que um senador liga para alguém, um senador, Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, liga para alguém e fala, pô, me manda o dinheiro aí, desculpa tá te pressionando, irmãozão, mas tô com pouco dinheiro. Você imagina como é que são os telefonemas do Alcolumbre para essa turma que pagou os anúncios dele aí nas redes sociais? Ô pessoal, me ajuda aí, eu tô defendendo vocês aí, tô sendo trucidado, como é que faz? Depois não consigo me eleger nem vereador em Macapá, como é que vai fazer? Então vocês precisam me ajudar, né? Agora, e ele tá mesmo, né? Ele é o alvo central porque ele tomou a decisão de ser o despachante de luxo dos setores empresariais. Em relação a outro tema, os dois agora estão cruzados, né? Ele está barrando a escala 6x1 e está barrando a regulamentação desse projeto dos caminhoneiros. Os caminhoneiros, a gente se acostumou a olhar para essa categoria como uma categoria, a Suzana falou um pouco disso já, a serviço da extrema-direita, e uma parte deles, naquele momento entre a derrota do Bolsonaro e a posse do Lula, cumpriu esse papel. Lembram que os caminhoneiros foram para as estradas, trancaram estradas, né? Ameaçaram invadir Brasília com os caminhões, em alguns momentos levaram os caminhões para dentro de Brasília. Então a gente se acostumou a ver isso. Em 73, eu estou voltando na história, hein? Lá na derrubada do Salvador Allende, no Chile, os caminhoneiros, uma greve de caminhoneiros foi fundamental para derrubar o governo de esquerda. Então a gente tem um certo trauma com essa... Falou em caminhoneiro, mobilização, a gente pensou, opa, é a direita querendo parar o país. Nesse caso aqui, é o que a Suzana, minha parceira aqui da bancada, já comentou. A conversa, a negociação parece ter dado resultado. Então, agora quem é o inimigo dos caminhoneiros é o Davi Alcolumbre. Então, deve estar dando um nó na cabeça da turma da extrema-direita, né? Então, peraí, agora dessa vez é para apoiar ou não é para apoiar? E a gente tem que realmente acompanhar caso a caso esse tipo de manifestação, até porque não é uma categoria de gente riquíssima, né? Caminhoneiro, você tem vários tipos de caminhoneiro, tem um sujeito que trabalha como empregado de transportadora, tem o caminhoneiro autônomo, que daí é um pequeno empresário, sim, com um patrimônio às vezes valioso, mas ele roda, né? Ele mesmo dirige. Trabalha. Ele mesmo trabalha. Então, é uma categoria com características muito específicas. O sujeito ao mesmo tempo é empresário e é o trabalhador. Mas ele é empresário, porque ele envolve um capital ali, às vezes grande. Precisa de financiamento por parte do governo. Então, é uma categoria com muitas nuances. E a gente tem que olhar com bastante atenção a isso. Pode gerar turbulência. Olha, as duas pressões ao mesmo tempo, as redes e os caminhoneiros podem fazer, vamos esperar o Valesco Popozudo se mexer dessa vez, Edu. Lá vem o Valesco por aí. Lá vem o Valesco. Quer falar um pouquinho mais dele, Carlito? Fica à vontade. Se você quiser falar um pouquinho. Eu prefiro chamar ele de Batoré do Amapá, né? Mas enfim, pra semana passada eu não falei, né? Mas era esse o apelido do nosso presidente do Senado, né? O Alcolumbre tem gozado ali de uma segurança que muitos parlamentares não gozam nesse momento. E eu tenho uma leve impressão que ele quer atrapalhar de alguma maneira alguns projetos de aliados lá no próprio estado dele, né? Porque lá é meio embolado lá no Amapá, né? Ele caminha com o mesmo grupo que dá suporte ao presidente Lula lá no Amapá. E eu tenho começado a achar que o Alcolumbre está fazendo uma autossabotagem para meio que tentar ele tomar conta de tudo e de todos e dar seguimento ao que ele planeja no próprio estado. A gente vai lembrar que em 2020, se não me falha a memória, o irmão dele não teve o resultado que eles esperavam no pleito eleitoral, e essas pautas são pautas de interesse do trabalhador, né? Ele sabe disso. Eu fui processado aqui em Sergipe, inclusive, por expor o ponto de vista de um político que defendia, segundo ele, o fim da escala 6x1, mas não só o partido dele, como o próprio presidente do Senado, que é do partido dele, tem manifestado posição, no mínimo ali, complexa, né? Não vamos dizer oposta, apesar do Valdemar da Costa Neto, tem um evento que ele participou com o Rueda, terem dito ali que dariam a vida para que o fim da escala 6x1 não fosse debatido. E aqui é aquele ditado popular, né? Se você tem, nesse momento, empresários se unindo em defesa do Davi Alcolumbre para uma pauta de defesa da classe trabalhadora ou contra uma pauta em defesa da classe trabalhadora, eu acho que o que a gente vem expondo aqui fica bem evidente, né? Quem é que está do lado do trabalhador e quem é que está contra o trabalhador. Talvez por isso, Edu,
Suzana e Rodrigo. A Daniela Marques aparece naquele áudio que foi divulgado pelo ICL, chamando o Davi de nosso amigo Davi, porque o Davi Alcolumbre realmente é amigo da Faria Lima, é amigo do empresariado e é amigo do mercado financeiro e um inimigo claro e aparentemente declarado da classe trabalhadora. A Daniela, que é a posto Ipiranga do Flávio Bolsonaro, né? Ela é, inclusive, pode ser vice dele, inclusive, Guedes, também, né? Inclusive ligado a Paulo Guedes, trabalhou com Paulo Guedes na iniciativa privada e também trabalhou com Paulo Guedes no governo, ou seja, é Paulo Guedes. Paulo Guedes. Vamos para o noticiário internacional um pouquinho. A transição de poder na Colômbia ganhou um novo capítulo de tensão. O presidente Gustavo Petro proibiu que a posse do sucessor Abelardo de la Espriella seja feita em uma unidade militar. O presidente eleito quer assumir o cargo em um quartel para homenagear policiais e soldados e destacar o papel das Forças Armadas no novo governo. Petro afirma que continua como comandante supremo das Forças Armadas até 7 de agosto. E ordenou que nenhum quartel seja usado na cerimônia. Também lembrou que a Constituição prevê a posse diante do Congresso. Não há precedente recente de uma investidura presidencial em uma instalação militar. O que você acha, Suzana Bottari, que quer dizer, né, quando você olha para a semiologia e para a mensagem que sai, que eu, novo presidente, estou tomando posse dentro de uma instalação militar, dentro de um quartel? O que você acha que é o recado que eu quero passar? Bom, repetindo aqui, o craque do jogo é o Rodrigo, que é o nosso especialista em Colômbia, vamos com rodar, o livro A Espada de Bolívar, pela editora Autonomia Literária. Mas eu vou dar aqui os meus 20 centavos. E me parece muito essa característica da extrema-direita, que é fazer essa vinculação, extrema-direita latino-americana, que é essa vinculação com as forças militares, né? Pegar essa imagem dos militares e agregar ali para um projeto político. E é completamente absurda essa proposta do Espriella para tomar posse dentro de uma instalação militar. Vejam o absurdo a que chegamos. Em primeiro lugar, até onde eu pude verificar, inclusive, não existe autorização legal para isso, né? Não existe autorização legal, então ele já está atuando contra a lei colombiana ao tentar tomar posse dentro de uma instalação militar. E, acima de tudo, é isso, exatamente o que você falou, né? Do que significa isso, um presidente civil dentro de uma república democrática tomar posse ao lado de militares, certo? Então, isso é um claro namoro ali com o pior do que representou esse período da América Latina, de quando os militares estavam à frente do poder por aqui. Então, é realmente lamentável a gente ver essa cena e o presidente Petro está correto em condenar isso e falar que um presidente civil tem que tomar posse perante os civis, não perante os militares. O que os militares têm a ver com isso? Ele falou, os militares, eles só têm que ter, relação para bater continência ao chefe do Poder Executivo, entendeu? Então não tem nenhum sentido o Espriella ir lá e fazer isso. O único sentido disso é que ele quer fazer uma propaganda política com essa imagem de combate ao crime, né? Que é uma história tão sangrenta que existe na Colômbia, que foi utilizar as Forças Armadas ali para uma perseguição política contra outros grupos na Colômbia. Então é lamentável a gente ver isso. E lembra até alguém, né? Por exemplo, Jair Bolsonaro, quando era candidato, foi aqui no Brasil, né? Visitou a Escola das Agulhas Negras. Se lançou candidato lá. Se lançou candidato lá. Então vejam a aproximação desses grupos políticos. E a gente sabe que isso aí não é feito à toa, né? Porque o Bolsonaro, ninguém entra numa escola das Agulhas Negras sem autorização. O pessoal abriu as portas para o candidato, abertamente fizeram campanha política para o Bolsonaro naquela época. Então, é realmente preocupante a gente ver esse tipo de cena e o presidente Gustavo Petro está correto, está ao lado da lei ao dizer que esse tipo de medida é inadmissível. Só parênteses, lembra quem era o comandante da AMAN nessa época? Era o que foi... É o atual, né? Eu esqueci o nome dele. O comandante do Exército Brasileiro. Branco agora, eu esqueci Tomás Paiva. Tomás Paiva. Isso, exatamente. Ele mesmo. Você vê como as coisas vão mudando de acordo com a conveniência. E o pessoal dizia que ele era o progressista, né? Diziam que ele era o progressista. Melancia, como eles falam. Eu tenho uma trava também com o nome Tomás, desde que eu fazia programas ao vivo. A gente recebia algumas mensagens às vezes e uma delas... Era pegadinha, né? Até um pedaço e parei o famoso Tomás. O famoso Você Tomás. Ficou traumatizado, né? Fiquei. Então, mas assim, falando Vamos à Colômbia. Vamos à Colômbia. Tomar posse dentro de um quartel.
Quando acabou a União Soviética e muita gente dizia, agora acabou essa história de esquerda e direita, né? Não tem mais. O Norberto Bobbio, que é um grande pensador, falecido já italiano, escreveu um livro falando, não, tem sim, esquerda e direita continuam tendo diferença. E ele dizia mais ou menos o seguinte, escreveu um livro sobre isso, eu vou resumir em poucas palavras. Esquerda trabalha com a ideia da justiça social, e a direita com a ideia da ordem, além de qualquer coisa. Então, a ordem está, inclusive, acima da justiça, se for o caso. Quando o Espriella diz, eu quero tomar posse dentro de um quartel, é colocar a ideia da ordem absoluta, porque o militar é isso, né? É a ordem. Não deveria ser só isso, mas está muito vinculado a essa ideia de ordem. Deveria ser também soberania nacional, defesa dos interesses e tal. Mas tem muito vinculado na América Latina a ideia de compra-se, pancada, debaixo de ordem. Então é isso, ele sinaliza que o governo dele não é um governo de justiça social, mas é um governo de ordem e de violência se necessário. E, do ponto de vista jurídico, na Colômbia eu li textos, inclusive de gente que não é ligada ao Petro, o centro, os liberais, inclusive de direita, estão chocados com essa proposta e estão contra essa ideia de tomar posse dentro de um quartel, e o Petro diz não pode. Inclusive me parece que o Congresso também vai dizer que não pode, essa ideia de tomar posse dentro de um quartel. Porque numa república, você tem que tomar posse dentro do Congresso, o Congresso representa o povo numa república. Você tem que tomar posse dentro do Congresso. É mais ou menos a mesma coisa que o Lula aqui no Brasil quisesse tomar posse num acampamento do MST. Você pode depois até ir ao acampamento do MST, mas não dá para tomar posse como presidente de todos os brasileiros no acampamento do MST. Então também não pode tomar posse dentro de um quartel. Mas é preocupante e mostra qual que vai ser a linha do Espriella nesse governo. Ele vai tensionar o tempo todo. Eu acho que vai ter gente rezando para pneu, lá como faziam aqui no Brasil, os bolsonaristas, vão rezar para pneu para os militares fecharem o regime. E eles perseguirem, né, as forças progressistas também. Isso demonstra que ele quer perseguir, né? Utilizar o exército para isso. Exatamente. Né? Que ele, se preciso, vai utilizar o exército para isso. E ele anunciou também que ele quer criar corpos de seguridade, corpos de segurança com veteranos das Forças Armadas. Corpos paramilitares, para dar segurança nas cidades. E é outro escândalo. Então, vai ser um governo de tensionamento. Ele foi eleito, então ele está dentro da legalidade. Não necessariamente. Ele pode ter sido eleito e começar a tensionar os princípios da democracia para levar a Colômbia para um regime abertamente autoritário. Eu lembro aqui também do caso do Uruguai, que nos anos 70 elegeu um presidente Bordaberry, que era de extrema direita, mas foi eleito. E ele, aos poucos, abriu as portas para os militares irem entrando no governo. Aí chegou uma hora que os militares falaram, obrigado, Bordaberry, agora tomam conta nós direto. Então, é um caminho também para você fazer um regime de fechamento e de um regime abertamente autoritário. Vamos ver. A Colômbia tem uma tradição muito violenta, como a gente já debateu aqui outras vezes. O Espriella é cada vez mais parecido com o presidente de El Salvador. Sim, o Bukele, né? O Bukele. Hoje, o Bukele conseguiu autorização do partido dele, terminou a indicação e ele foi para um terceiro mandato seguido. Aí pode. Hoje, agora pode. Hoje saiu a decisão do partido do Bukele. A gente tem essa notícia antes, vamos trazer desenvolvimentos agora, e acaba também de ter uma nova notícia referente ao Irã com relação a Donald Trump, e a gente vai ler na sequência. O Comando Militar do Irã alerta que qualquer operação ou apoio logístico dos países da região a operações militares dos Estados Unidos será considerada uma guerra contra o Irã. Donald Trump afirmou hoje que os Estados Unidos pretendem assumir o controle do Estreito de Hormuz e cobrar pedágio pela proteção da rota. Pelo segundo dia seguido, as forças americanas bombardearam dezenas de alvos militares iranianos. Teherã respondeu com novas ondas de mísseis e drones contra instalações americanas e países aliados na região. A Jordânia afirma ter interceptado 4 mísseis. Mesmo com essa escalada, o Irã afirma que mantém contatos com o Catar, Omã e Paquistão para evitar uma guerra ainda maior. O governo iraniano diz que vai usar todos os meios para defender o país, mas que as negociações com os mediadores continuam. A nova ofensiva coloca em risco o acordo provisório que previa 60 dias de negociações. O Irã voltou a declarar fechado o Estreito de Hormuz, enquanto os Estados Unidos dizem que a rota continua aberta. O tráfego de navios está reduzido e o petróleo subiu mais de 3% só hoje. Temos aí o tweet, o Truth Social, né, a mensagem que publicou agora há pouco o presidente Donald Trump. O Estreito de Hormuz está aberto e permanecerá aberto com ou sem o Irã.
Estamos restabelecendo o bloqueio iraniano, assim denominado, porque impede apenas a entrada e saída de navios ou clientes iranianos. Todos os outros países terão uso livre e irrestrito do estreito. Os Estados Unidos serão, a partir desse momento, conhecidos como guardião do Estreito de Hormuz, mas como tal, e por uma questão de justiça, serão reembolsados em 20% em toda a carga transportada, por todos os custos necessários para garantir a segurança dessa região tão instável. O processo e a transformação do bloqueio começarão imediatamente. Obrigado pela atenção, presidente Donald J. Trump. Estamos só esperando, já subiu 3% o petróleo, estou só esperando para ver quando vai subir a mais, porque se você for cobrar 20% do preço da carga, barril de petróleo vai subir 20%, né? Cada barril vai custar 20% a mais, porque os caras vão pegar esse dinheiro de algum lugar, que não sejam 20%, vai ser repassado alguma quantia representativa para fazer frente ao preço desse pedágio. Ou seja, só se complica mais o tal de Donald Trump. Não, ele só se complica, Edu. Então, vamos clarear um pouco as coisas. Isso é uma violação do memorando de entendimento assinado entre o Irã e os Estados Unidos. Então, mais uma prova de que os Estados Unidos não respeitam os seus acordos, é um país sem palavra, é um país que não dá para ter a mínima confiança. Em segundo lugar, isso só reitera como os Estados Unidos também são um país contraditório, porque lembre que desde o começo o Marco Rubio falou que era inadmissível a cobrança de qualquer taxa, tarifa que fosse no Estreito de Hormuz, que aquilo era um estreito natural e que, segundo supostamente ele, o direito internacional, não era permitida aquela cobrança. Aí, passam-se alguns dias, o presidente dos Estados Unidos vai lá, cruza o mundo, para no Estreito de Hormuz, a não sei quantos milhares de quilômetros dos Estados Unidos, e diz que o país dele vai começar a cobrar tarifa sobre o Estreito de Hormuz? Com que legitimidade os Estados Unidos da América tá aí achando que é o xerife do mundo, polícia do mundo, e pode chegar e de repente estabelecer uma tarifa em qualquer lugar? Vocês já pararam para pensar nisso? Que os Estados Unidos pode, sei lá, estacionar um porta-aviões aqui no algum ponto do litoral brasileiro e falar, agora todo mundo que passar aqui tem que pagar uma tarifa. Isso não tem sentido algum, é totalmente absurda essa decisão, e como o Edu colocou, isso só tende a aumentar o preço do petróleo no mundo. Então vejam que ao afirmarem que porque eles estão fazendo a segurança da região eles podem cobrar, eles estão, na verdade, confirmando o argumento do Irã de que eles deveriam ter direito a cobrar algum valor por ali, porque é de fato o país que tem, ou que está na região, chama Golfo Pérsico, pessoal, chama Golfo Pérsico porque está lá onde era a Pérsia, atual Irã. Então quem tem legitimidade para fazer a segurança e o trânsito de navios nessa região é o Irã. Inclusive o memorando de entendimentos previa isso, que o Irã ia ficar responsável junto com o Omã, que está do outro lado do estreito, no controle dos navios que iam passar por ali. Agora sim, Edu, isso aí é puro delírio da cabeça do Donald Trump, porque ele pode dizer quantas vezes ele quiser que o estreito está aberto e os navios podem passar. Eles não podem passar, ou então vão passar por conta e risco, porque pouco importa se os Estados Unidos estão do outro lado cobrando uma tarifa. O que importa é que o Irã tem a capacidade de atacar qualquer navio que violar a sua ordem de não passagem. Então, no fundo, os navios não vão passar, porque eles têm medo de serem atacados. Isso sobe o preço do seguro, sobe o preço dos combustíveis. Então, o Donald Trump parece que cada vez mais ele põe uma corda no pescoço e ele está querendo se enforcar. As eleições de meio de mandato de novembro estão chegando e esperem para ver. O preço do petróleo vai continuar disparando e isso vai afetar o eleitor americano. A gente falou semana passada, quando foram retomados os bombardeios no Irã, que a consequência mais imediata, além da tragédia para a população, é o aumento do preço do petróleo. Aliás, ele já subiu cerca de 5%, inclusive no mercado futuro, gerando a curto e médio prazo inflação nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Mas os Estados Unidos têm sofrido demais com isso e a população dos Estados Unidos tem uma leitura muito clara. Em Estados Unidos, inflação é morte política. Inflação nos Estados Unidos é morte política. Adultério e inflação? Não é perdoado. Então, é uma situação bastante complicada. O Trump tem adotado essa tática do stop and go, né? Então, uma hora não, a guerra volta, agora parou, agora volta de novo. A impressão que eu tenho também é que tem gente próxima a ele operando no mercado, só pode ser isso, né? Porque próximo. Aí você compra, você sabe que no mercado financeiro você pode comprar papéis vinculados a
contratos de petróleo futuros. Né? Parece assim uma coisa tão longínqua, não é mercadoria. Você negocia Futuros o papel, contratos. né, dizendo quanto é que vai... futuros contratos de compra e venda de Você petróleo. paga hoje pela cotação que você acha que vai estar. Você pode ganhar ou pode perder. É isso. Então o sujeito que está no poder, ele manobra o preço. Se ele tem gente operando para ele ou com ele nesse... Nossa, mas são milhões, talvez bilhões de dólares que a turma ligada ao Trump está ganhando. Cada vez que ele faz uma declaração que a gente acha, nossa, deslocado, agora voltou atrás de novo. Gente, um dia acho que nós vamos descobrir isso, se for possível, porque esse mercado é muito difícil de você descobrir, porque muita gente opera dessa maneira, né? Quem é que ganhou dinheiro nessa loucurada toda do Trump, de idas e vindas nessa coisa do petróleo? Eu estava pensando nessa cobrança de pedágio, né? Enquanto a Suzana falava, eu pensava, nem o Tarcísio teria essa ideia. Poderia botar um free flow, né? Que aqui, viu, Carlito? Eu não sei se já chegou aí em Sergipe essa história. Rapaz, eu passei outro dia, fui levar o meu filho no aeroporto, e aí você passa e olha aquele radar e fala, pô, será que eu paguei? Será que eu não paguei? Você não sabe se pagou, se não pagou, mas tem uma placa lá, Free Flow, consulte para pagamento. O Tarcísio espalhou isso por São Paulo inteiro, o estado, né? Pedágio de Freitas. Pedágio de Freitas. Ele pode mandar lá pro Estreito de Hormuz e fazer o Free Flow dos navios. Bota um pedágio assim, não precisa nem passar lá para cobrar, é mais fácil, né? Aqui, Carlito. Javier Blas, que é colunista de energia e commodities da Bloomberg, tuitou agora. Dia 23 de junho, Marco Rubio, 2 pontos. Nenhum país tem autorização para cobrar petróleo, para cobrar pedágio ou taxas em nenhum caminho marítimo no mundo. Daí lá, 13 de julho, agora, Donald Trump, Estados Unidos vão ser o guardião do Estreito de Hormuz, vai cobrar 20% de pagamento por passagem no Estreito. Inclusive eu estava em São Paulo no dia que estreou, viu, Rodrigo? O Free Flow. Eu estava em São Paulo no dia que teve a inauguração do Free Flow. Free Flow, e né? é um nome até que o povo não consegue nem falar direito, entendeu? É Free Flow, Free Flow, Eu sei que a gente se ferrou, né? Eu que tenho dislalia, então é uma maravilha, né? Eu tenho dislalia, é uma maravilha, né? Dislalia que tem dificuldade de falar algumas palavras com R e L. Então imagina aí, Free Flow, né? Como é que é uma maravilha para eu falar. Mas dito isso, essa questão que envolve o Trump e os Estados Unidos da América e o Irã tem alguns pontos importantes, porque não só a questão em si da derrota dos Estados Unidos da América para o Irã, né, que é um fato. Não dá para dizer que eles venceram porque eles não venceram. Eu acho que ele está muito preocupado com a história que ele vai vender nas eleições de novembro, eleição de meio de mandato, né? Tudo leva a crer que ele vai perder provavelmente as duas casas, né? A maioria tanto na Câmara quanto no Senado, e isso vai atrapalhar muito a continuidade do seu resto de governo, né? Porque, apesar de tudo que a gente está vendo o Trump fazendo, ainda existe um Congresso nos Estados Unidos da América. Eu acho que ele aprendeu muito com o Musk, ou o Musk aprendeu com ele, né? Porque o Musk está sendo investigado já tem um tempo nos Estados Unidos por cometer um crime que eles chamam de spoofing, que é utilizar ali informações manipuladas para tentar manipular o mercado financeiro. O Elon Musk, quando comprou, por exemplo, o Twitter, muita gente questionou que ele teria tomado prejuízo, e lá naquela época eu já tinha dito, gente, ele não está comprando o Twitter para ganhar dinheiro com o Twitter, ele está comprando o Twitter para ganhar dinheiro através do Twitter. Tanto que a gente viu ele comprando moeda digital e depois manipulando o preço dessas moedas digitais com tweets que ele publicava na rede social dele e outras coisas que não vêm ao caso aqui agora. O que é que eu acho que o Trump está tentando fazer, Edu? Sempre que a coisa aperta, ele recorre ao hard power. Mostrar para o americano que ele pode ficar tranquilo, que apesar de tudo, os Estados Unidos da América ainda são a nação, belicamente falando, mais poderosa do mundo, e que eles fiquem tranquilos. Porque a questão financeira, por exemplo, a promessa de que não vai ter mais emprego, a situação vai melhorar, não está colando. Nunca se viu na história recente tanta gente na pobreza nos Estados Unidos da América como a gente tem visto recentemente. Tem vários vídeos, inclusive, viralizando nas redes sociais, mostrando o preço da comida nos Estados Unidos da América, o preço das coisas nos Estados Unidos da América. Não adianta mais a narrativa de que, não, aqui uma fruta é caro, mas você pode comprar um iPhone, você pode comprar um tênis de uma marca famosa barato. Isso não está colando mais, porque a pessoa não come o iPhone e nem come o tênis da marca barata, né? E também não dorme dentro do iPhone e nem dentro do sapato da marca cara, né? Que ele conhece, por exemplo. Então, eu acho que o que restou para ele foi isso, Edu.
é tentar colocar de novo o poderio bélico em voga para alegar, olha, fiquem tranquilos, enquanto eu for o POTUS de vocês, né, o presidente dos Estados Unidos da América, a nação está segura. Então, para garantir que a gente não sofra o que está sofrendo neste momento com as ameaças do Irã, me mantenham no poder com força, elejam os meus para as duas casas. Só que eu acho que não vai colar, ainda mais agora com essa perda de um parlamentar muito próximo ao Trump, que era um grande cabo eleitoral dele e cabo eleitoral, inclusive, da política dele, né? Carlito, é sempre bom tê-lo aqui às segundas-feiras, viu? Volte sempre, mesmo quando o nosso confiança não tá dando tanta confiança lá na Série C. Perdemos de novo, mas é isso aí. Até mais. Vai ter que mudar Obrigado. o nome do time assim. Não, nosso time proletário, equipe do bairro proletário, nós não podemos. Bairro industrial, exatamente, da fábrica do bairro Confiança. industrial, time proletário do bairro industrial. Nunca podemos perder a confiança no confiança. Obrigado, Carlito. Até mais, semana. tchau. É bonito esse nome, é uma época que tinha uns nomes assim. O clube proletário Confiança, do Jardim é um nome Industrial, bacana pra Confiança, ter um que era o nome da fábrica, é como era o Bangu. Né? Entendi. Era o nome da não fábrica. sabia, era o nome da fábrica? Era o nome da fábrica. Era Fábrica Confiança de, se não me estou enganado, era de tecidos. Mas enfim, futebol também é cultura. Sobre todos esses assuntos que a gente está tratando de Oriente Médio, duas notícias de agora de manhã, que eu vou repetir só a manchete para vocês, porque a gente vai continuar elaborando sobre esses assuntos. A primeira delas, manchete de um pouquinho mais cedo, que as Forças Armadas do Irã anunciaram que passam a considerar qualquer ajuda que países do Golfo derem aos Estados Unidos, ajuda militar, como um ataque ao Irã, e assim serão tratadas, ou seja, poderão ser atacados os países e não apenas as bases americanas instaladas nesses países. E agora, a coisa de meia hora, segundo a informação de agora de manhã, Donald Trump tuitando, dizendo que o Estreito de Hormuz está fechado por ele, pelos Estados Unidos, só passa quem ele quiser e ainda por cima com um pedágio de 20% sobre a carga transportada. Está conosco a professora Jana Silverman, professora do Bacharelado em Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da UFABC, Universidade Federal da ABC. Professora Jana, muito obrigado por estar conosco. Olá a todos e todas, muito obrigada, Eduardo, pelo convite, mais uma vez que está com vocês. É um prazer. Eu queria saber, primeiro, o que a senhora acha dessa segunda informação, dessa mais recente. Donald Trump anunciando que o Estreito de Hormuz é dos Estados Unidos e que ainda vai cobrar pedágio. Enfim, eu acho que uma coisa é o que o Donald Trump diz, outra coisa é o que é a realidade. Essa é uma questão que estamos vendo desde o início desse conflito que foi instigado pelo próprio Estados Unidos. Ou seja, territorialmente, obviamente, o Estreito de Hormuz, inclusive, não é de toda propriedade do Irã, tem uma parte que é território de Oman, etc. Mas o tema, no fundo, é se os Estados Unidos têm a capacidade bélica de reforçar essa ameaça com poder real, com um hard power, né? E o que estamos vendo, o fato que esse conflito não conseguiu ser resolvido, ou seja, os Estados Unidos não conseguiu impor uma vitória até agora, porque aí tem, por mais que os Estados Unidos ainda é a maior potência militar no mundo, ou seja, agora vemos que tem formas alternativas de conduzir guerras via drones, etc., que está sendo muito eficaz. Então, eu acho que é só, por enquanto, um papo para o vento, porque eu não acredito que os Estados Unidos têm essa capacidade de reforçar essa ameaça com poderio real. Vou passar aqui para a Suzana e também para o Rodrigo participarem da conversa. Suzana. Bom dia, professora. Eu tenho uma pergunta que tem a ver com esse tema, mas também eu queria saber da sua opinião a respeito das eleições de meio de mandato que estão se aproximando agora nos Estados Unidos em novembro, porque com essa guerra há muito essa expectativa de que o Donald Trump terá uma derrota, pelo menos ali, talvez na Câmara Baixa dos Estados Unidos.
mas a gente também tem ouvido que tem acontecido o redesenho de mapas eleitorais nos Estados Unidos, né, que chama gerrymandering, se eu não me engano, dos distritos eleitorais dentro dos Estados Unidos. E tem gente dizendo que por conta desse redesenho, mesmo com o desgaste da guerra, o Donald Trump pode, no mínimo, diminuir essa margem de vitória dos democratas e talvez até impedir. Então, eu sei que a senhora tem mais conhecimento da política eleitoral interna dos Estados Unidos. Se você pudesse dar uma palavrinha pra gente, como é que está funcionando esse redesenho de mapas? É real? Tem uma chance disso afetar as eleições ali para a Câmara Baixa ou para o Senado nos Estados Unidos? Sim, não, é uma excelente pergunta. O que vimos é o que você falou, está acontecendo efetivamente nos estados que têm governadores, que têm assembleias estaduais que são absolutamente alinhados com o Projeto MAGA, lugares como Flórida, lugares como Texas, Arkansas, etc. E você teve a tentativa também no estado de Califórnia fazer um gerrymandering a favor, ou seja, realinhamento das fronteiras dos distritos eleitorais a favor do Partido Democrata. E vamos lembrar que o Califórnia é um estado com um número altíssimo de deputados, né? Então, e em cima disso, você tem o fato real que hoje em dia, eu acho que a margem que os republicanos têm em termos de maioria na Câmara Baixa não passa, são menos de 5 pessoas. Então, eu acho que ainda é muito factível que essa mudança, pelo menos, digamos, na liderança, ou seja, da maioria na Câmara Baixa, seja muito provável, porque no final, ou seja, todo esse esforço bélico, todo esse política absolutamente útil dos tarifaços, etc., está pesando no bolso do povo norte-americano. Estávamos falando agora sobre esses conflitos com o Estreito de Hormuz, o preço do petróleo está de subida de novo, ou seja, nas bombas de gasolina, e é um bem, não tem elasticidade, ou seja, são pouquíssimas cidades nos Estados Unidos que têm os sistemas de transporte público eficazes, então as pessoas têm que abastecer, ou seja, para poder viver, para levar crianças para a escola, para trabalhar, para, enfim, fazer tudo. Então, eu acho que esse choque com a realidade vai influir, ou seja, mais do que o gerrymandering, talvez. E última coisa para sempre lembrar, lembrando que o voto nos Estados Unidos é facultativo, não é obrigatório e tende a ter votações baixas nessas eleições em qual você não está também escolhendo o presidente. Então, eu acho que também, no final das contas, muito vai depender de quanto os dois partidos vão fazer mobilização para que os eleitores com afinidade de um partido ou outro efetivamente saiam a votar. Então, vamos ver. Assim, é interessante para desenhar o cenário do lado dos Estados Unidos. Agora, professora, e o cenário do lado do Golfo Pérsico, né, no entorno do Irã? A gente tem falado aqui desde o começo do programa, o Edu já trouxe aqui 2 manchetes sobre isso, o Irã mandando avisar que a partir de agora não vai retaliar, não vai atacar só, entre aspas, as bases que os Estados Unidos, a gente sabe, tem bases espalhadas por vários daquelas as chamadas monarquias ali do Golfo, né? Que são aliados dos Estados Unidos. Então você tem desde países fortes e grandes, Arábia Saudita, mas tem países de tamanho geográfico menor também, né? Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos e tal. Como é que esse aviso do Irã pode ter alguma consequência prática? Porque se o Irã passa a atacar não apenas as bases, mas também infraestrutura civil, você imagina o estrago para países que dependem, ou no caso da Arábia Saudita, da extração do petróleo. Mas em outros países ali do turismo, né? Ali tem entreposto, né, de aviação, tem um hub de aviação ali para o mundo inteiro e um país que atrai turistas endinheirados do mundo inteiro. Pode ter uma consequência ou esses países já estão embarcados ali como aliados dos Estados Unidos e isso não muda? Não, também outra boa pergunta, né? Eu acho que o Irã está em um certo momento que está num auge em termos de seu poder, ou seja, sua influência na região, seu poder militar, ou seja, ter derrotado
mesmo que seja parcialmente o maior poder militar no mundo, não é pouca coisa, né? Então, eu acho que eles são altamente capazes de fazer o que eles estão dizendo que vão fazer. E vamos lembrar que acho que foi um par de semanas atrás, o Irã, ou talvez meses, Irã já atacou a maior instalação de processamento de gás líquido, gás natural líquido no Catar. E aí já causou muitos danos essa infraestrutura, que é uma coisa chave para esse gás natural líquido. Está usado muito na Europa, está usado também em países como a Índia, etc. Então, o que temos visto até hoje com o Irã, eles têm, quando o Irã diz que vai fazer uma coisa, eles fazem, ou tentam fazer, salvo que haja um processo real de negociação em boa-fé com os Estados Unidos, com outros atores, para convencer eles de não optar por esse caminho. Então, se eu fosse, digamos, parte da classe dominante em países como Catar, Kuwait, Bahrein, eu estaria muito preocupado, sim, muito preocupado, porque a gente sabe que eles têm a capacidade militar de realizar esses ataques. E os Estados Unidos, agora, eu acho que estamos todos levando um ponto que vai depender se os Estados Unidos vai chegar no ponto de levar tropas terrestres ou não. Porque se no final, ou seja, e eu duvido que eles vão levar, que vai chegar a esse ponto. Porque aí já virar outro Vietnã, ou seja, mais ainda, ou seja, com a potência, digamos, de mortos norte-americanos, mais ainda do que o próprio Vietnã. Mas se isso não acontecer, isso poderia terminar sendo uma guerra, digamos, de longa duração, mas de baixa intensidade. Um pouco como vimos em outros casos, como a Guerra Civil na Colômbia, etc. Só que agora com potências militares muito mais fortes, né? Eu já estou vendo aqui agora o eletrocardiograma do petróleo de hoje, né, que é importante olhar a partir das informações. Bom, sempre mas a partir das informações de agora de manhã. O dia amanhece aqui no Brasil com petróleo a $75,50 o barril e já está em 78. E o R$3. Já subiu R$3. Dólares. Subiu $3. Isso dá 5%, mais ou menos. Dá mais ou menos 5%. 5% de alta. Tinha primeiro o anúncio lá do Irã, subiu. Daí começou a cair um pouquinho, agora está começando a subir de novo nos minutos depois, na meia hora depois desse anúncio de Donald Trump. Será que a gente estava falando antes, professora, para além da questão de o que pode frear Donald Trump, além da questão do petróleo estar subindo o custo de vida nos Estados Unidos, parece que tem um contraponto aqui que é a vontade dele fazer com que amigos ou que ele próprio ganhe dinheiro com isso, né? Porque é mercado financeiro trabalhando, é o preço do mercado do petróleo futuro sendo modificado à força. O presidente Trump não tem medo de nenhuma investigação. Ele está uma coisa bem mais simples, mas que ele está fazendo obras em Washington, na área chamada cívica de Washington, tudo sem licitação, está derrubando a Casa Branca. Ele não tem medo da justiça, ele não tem nenhum receio. E ele tem razão, por enquanto, pelo menos, né? Não, aí o que estamos vendo, obviamente, é essa questão de não ter nenhum poder para frear o Trump, ou seja, vimos todas essas tentativas de levar ele para a justiça antes de ele assumir o segundo mandato, não deram certo. Então, estamos vendo uma situação que ele pode agir com impunidade, né? Então, isso, eu acho que estamos vendo uma espécie de muitas cortinas de fumaça, ou seja, para ocultar esses fatos de Trump estar ganhando literalmente milhões de dólares desses negócios com informação privilegiada para ele ser chefe de Estado. Por exemplo, ele declarou, acho que foi 2,2 milhões de dólares como ingressos o ano passado. Isso é o que ele declarou. Obviamente, a renda real deve ser muito mais alta. Mas isso vamos levar em conta. O salário atual, o que recebe o presidente dos Estados Unidos, é apenas $200 mil por ano. Ou seja, ele recebeu isso mais 1.000 vezes, né?
Não, eu acho que realmente são símbolos da decadência, ou seja, desse quase dominante dos Estados Unidos, do Império Norte-Americano. E eu acho que o que estamos vendo, por um lado, digamos, mais otimista, que estamos vendo também forças políticas dentro dos Estados Unidos, que está dizendo que não queremos mais esse tipo de política. Vale a pena mencionar que nas últimas semanas foram 3 novos deputados federais eleitos, que vêm no processo das primárias, que provavelmente vai ser eleitos nas eleições gerais, representando uma corrente de socialistas democráticos pela primeira vez nos Estados Unidos. Vamos ter, se dá tudo certo, em novembro vamos ter uma bancada socialista dentro do Congresso dos Estados Unidos, ou seja, literalmente a primeira vez na história do país. Então, estamos em uma situação de altíssima polarização política, então, aí vai depender desses processos de resistência do povo norte-americano para frear o que o Trump está fazendo, tanto no campo doméstico quanto no campo internacional. Mais alguma pergunta da bancada? Senão eu faço mais uma aqui. Eu queria que a senhora nos ajudasse, professora, a entender por que deu... Não foi um falecimento de um senador, mas por que deu tanto burburinho a morte nesse final de semana do senador Lindsey Graham, que é um apoiador de primeiríssima hora, papagaio de pirata, inclusive, que ficava sempre atrás de Donald Trump em mensagens que ele fazia publicamente. Por que aos 71 anos, de maneira não esperada, ele não estava doente e a primeira informação é de que ele teve uma doença súbita. Por que deu tanto burburinho esse falecimento do senador Graham? Então, eu não sou da turma que gosta muito de teorias de conspiração, eu acho que ele foi um problema de coração, que foi muito repentino, enfim, morreu. Mas claro, ele representou o estado de Carolina do Sul, que é um estado que eu acho que as chances de eleger um senador democrata para substituir ele é próximo a zero, porque é um lugar ultraconservador. Mas o Lindsey Graham foi um senador que sempre apoiou muito a ação bélica dos Estados Unidos mundo fora e foi um primeiríssimo aliado do Israel em particular. Então, agora estamos vendo rachas, obviamente, dentro da esquerda do Partido Democrata e também dentro do próprio movimento MAGA, em termos de seu apoio incondicional para Israel. Então, perder esse aliado poderia ter uma certa influência em como o Washington, como a classe política dos Estados Unidos vai seguir tratando Israel, em face desse descontentamento tanto da esquerda quanto da extrema-direita. E ele teve com Zelensky horas antes de falecer, né? O que também parece que... inclusive nos traz um tema que eu queria que a senhora falasse também, que era o momento na Ucrânia. Mas ele também... Ele estar com Zelensky pouco antes também trouxe aí outra leva de teorias conspiratórias, né? A professora falou que não gosta das teorias conspiratórias. Poxa, professora, a gente gosta. Não, como jornalista a gente não pode gostar, mas é assim que algumas parecem tão saborosas, mas a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Eu entendi. Estou só fazendo uma ironia antes que me por jornalista a favor das teorias. Eu acho que é importante lembrar, não sei, assim, sem mais piadas, é que ele foi um neoconservador do estilo antigo, ou seja, do tipo Dick Cheney, sabe, Condoleezza Rice, ou seja, que sempre embarcava nesse tipo de aventuras militares. Mas eu acho que essa figura, eu acho, não está exatamente ainda à beira da extinção, mas está virando mais raro. Porque o que estamos vendo é que dentro do campo do MAGA, a linha isolacionista está ganhando força. Então, eu acho que isso poderia comprometer mais essa aliança dos Estados Unidos com a Ucrânia, poderia comprometer, ou pelo menos, não necessariamente uma aliança com o Estado de Israel, mas pelo menos com o governo do Bibi Netanyahu. Vamos ver. Ou seja, ninguém quer comemorar a morte de ninguém, mas, ou seja, é um cara que ainda bem que não está mais dirigindo o poder nos Estados Unidos. O Irã soltou um jornalista iraniano, eu vou ler 2 vezes, para ter certeza. Ele provocou reações, um falecimento repentino, inesperado, repentino. Edu, enquanto a professora falava essa última vez, apareceu a imagem dele visitando, não sei se a gente pode colocar. Marcado ali dia 10 de junho. Era isso que eu queria. 10 de julho, né? Então, quer dizer... Agora.
E aí ele morre no dia seguinte, Ele é morre isso? no dia seguinte. Na morte, hein? Mas- Zelensky, pé frio aí. Cuidado. Zelensky aí. Zelensky é muito esperto. frio, já sabemos. Não conseguiu Ver- ganhar uma guerra depois de mais de 4 anos, ou seja, uma guerra. A guerra na Ucrânia agora tem durado mais tempo, ou seja, como ação bélica ao vivo, do que a Segunda Guerra Mundial. É uma coisa absurda, né? Que eu acho que é um descaso com o próprio povo de seguir mandando eles para ser bucha de canhão. Enfim. Professora Jana, muito obrigado pelo tempo da senhora. É sempre um Obrigado. prazer tê-la aqui conosco, viu? Cara. Muito obrigada. Boa Tchau. semana para todos vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. Professora Jana, da Universidade Federal do ABC. Vamos continuar por lá, porque o presidente Lula visita hoje o Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul, alma mater do meu pai, tá? Instituto Tá Mauá. certo? Instituto Mauá de Tecnologia. O repórter Eric Braga acompanha a agenda e vai nos trazer mais informações. Oi, Eric, bom dia para você. Já boa tarde. Já boa tarde. Boa tarde, Edu, ou bom dia para quem eventualmente não almoçou ainda. O presidente Lula ele tem uma agenda extensa aqui no estado de São Paulo no dia de hoje, a começar pelo Instituto Mauá de Tecnologia aqui em São Caetano do Sul, de onde falamos nesse exato momento. A visita do presidente tem como objetivo acompanhar os testes em biocombustível, que busca aí avaliar a viabilidade de testes acima dos 15% de biocombustível da mistura, que é permitida hoje. Já existem testes da indústria automotiva com 20%, podendo chegar até 25%. Então, o presidente Lula passou amanhã aqui no Instituto acompanhando esse teste, começou na divisão de motores aqui do Instituto e logo após partiu para os laboratórios de robótica. Essa visita do presidente Lula aqui ao estado de São Paulo está sendo acompanhada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O presidente vai se pronunciar à imprensa daqui a pouco, já está tudo preparado, todo mundo aguardando a fala do presidente, essa fala que é possível acompanhar no canal no YouTube, logo após aqui o TVT News, primeira edição. E a cobertura completa dessa visita do presidente, tanto aqui em São Caetano, tanto em São José dos Campos, onde ele parte após essa fala aqui com os jornalistas, é possível acompanhar em tvtnews.com.br. Edu, Bem, voltamos com você. Então. Obrigado, Eric. A gente esperava que tivesse alguma chance de colocar algum trecho durante o nosso TVT News primeira, mas infelizmente não aconteceu. Eu digo, presidentes não atrasam, eles têm desvio padrão. Né? Quando Clinton era presidente dos Estados Unidos, ele dizia, o Clinton não é que atrasa, é que ele tem o Clinton Standard Time. Né? Tem o fuso horário dele lá, né? Exatamente, ele tem um fuso horário próprio. O presidente Lula tem um desvio padrão que vai ali de 45 a 45 minutos a 1 hora. Margem de erro, sempre está dentro do horário. Um pouco elástica. Afinal de contas, os caras têm uma agenda bem preenchida. Muito bem, Suzana, muito obrigado. Eu vi que você está torcendo para a Inglaterra, só para terminar. Estou torcendo para a Inglaterra. Por motivos pouco esportivos, inclusive. Viu? Não, são super esportivos os meus motivos, Edu. Claro que são. Você quer que a Argentina vire tetra? Eles já são insuportáveis sendo tríplice e virar tetra. Aí esse negócio de Pelé é melhor que... Maradona é melhor que Pelé. Claro que não. Eu vi a quantidade de elogios que você fez a Hey Jude. Hey Jude, torcendo 100% aquele rapaz cantando, né? Bonito, né? Também esse motivo muito esportivo que eu torço para aquele rapaz. Essa. Ele é bem assim. Quem que é esse exatamente? É o Jude Bellingham. Ele fez 2 gols. Jude. Não torço por causa dele, por causa daquele abdômen maravilhoso. Não tem nada a ver com isso. Isso é exagero, Dudu. Isso é calúnia contra mim. Pegue a letra de Hey Jude, leia a letra sem saber, claro, você sabe, mas sem levar em conta que é pro Julian Lennon, filho do John Lennon. Vê lá se não cabe pro Hey Jude. Cabe, cabe. Olha lá que vê se aqui cabe. Rodrigo, até amanhã. Você também, ou pra Espanha ou pra Inglaterra, só pra eles não... chegarem perto. Pra não chegarem tão perto do Brasil. Então, tem uma coisa que é também torcer pra Espanha, porque é o país que, com o presidente Pedro Sánchez, é o que mais se coloca contra desses todos. É o único progressista. Trump foi quem tentou esculhambar com a Copa do Mundo, né? Mas amanhã falaremos mais de Copa. Suzana, até amanhã. Até amanhã, Edu. Obrigado. Muito obrigado Valeu, também a você. Eu queria agradecer você que está conosco até agora, esteve conosco desde as 10h30 e vai continuar aqui na TVT. TVT News, a segunda edição começa às 4 da tarde. Apresentação do Dom Ernesto e a gente vai voltar amanhã às 10h30. Lembrando para você, Laura Capriglione e a Thalita Galli já estão de volta ao Brasil, só que o fuso horário, tanto do Irã, onde estava a Laura, quanto da China,
onde estava a Tali, são de lascar. Então, uns diazinhos para elas se readaptarem e já estarão aqui conosco também. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra amanhã às 10h30. Até lá.